Na aldeia sitiada de Taleira, localizada numa fronteira remota, o caos reina. Uma mãe agarra seu filho pequeno, com o rosto marcado pelo terror, enquanto implora por salvação. Ela súplica para que alguém, qualquer um, derrube rapidamente o monstro que aterroriza seu lar. Respondendo aos gritos de pânico, o comandante dos cavaleiros, Justin Vandier, explode em fúria. Ele questiona em voz alta se eles pensam que ele é uma mera figura decorativa, e então brada uma ordem para seu subordinado, Orel, para silenciar a multidão imediatamente. Orel, assustado, confirma o comando. Ele é então abordado por um cavaleiro frenético do pelotão Rochu, que informa que eles precisam de reforços. O soldado explica que das 3 bestas demoníacas que enfrentaram, eles só conseguiram derrotar 2, e 3 de seus membros estão feridos. O cavaleiro se desculpa pelo fraco desempenho, mas a expressão de Justa mostra apenas desprezo pela falta de habilidade deles. Tomando uma atitude decisiva, ele ordena que o pelotão Rochu se retire. Com a mão no cabo de sua espada, Justin declara que ele mesmo cuidará do resto. Sua atenção é subitamente capturada por um farfalhar na floresta próxima. Ele se vira, com o olhar fixo, enquanto uma mandíbula enorme e cheia de presas emerge da escuridão das árvores. A criatura revela sua forma completa, um urso monstruoso e corpulento com olhos vermelhos brilhantes e um corpo marcado por cicatrizes de batalhas passadas. Ele rosna, pronto para atacar. Ele encara a agressão da fera com um sorriso confiante e predatório. Então você apareceu, comenta ele, prometendo despedaçá-la membro por membro. Sua concentração é quebrada pelo choro aterrorizado de uma criança. O menino da aldeia corre freneticamente pela clareira, com o urso demoníaco se arrastando logo atrás dele. O rosto de Justin se contorce em choque, percebendo que a criança devia estar escondida por perto o tempo todo. O menino tropeça, paralisado de medo. O urso monstruoso paira sobre ele, com suas mandíbulas enormes escancaradas para um rugido final e aterrorizante. Justin se move para interceptar, com a espada erguida para dividir a fera em 2. Mas, enquanto se prepara para atacar, uma sensação estranha e arrepiante o invade. Seus olhos se arregalam. Uma memória, que não é sua, passa por sua mente, um menino diferente, em uma rua pavimentada, correndo diretamente para o caminho de um carro em alta velocidade. O paralelo entre os 2 momentos, o urso descendo e o carro se aproximando, o faz congelar, preso entre 2 mundos. A memória inunda sua mente. Um menino com uma mochila, seu rosto obscurecido, corre por uma rua à noite. Ele parece perceber algo, uma consciência que desperta para sua situação. É o momento de sua morte. Como uma hiena Nauki, ele se jogou na frente de um carro, protegendo o menino com seu próprio corpo. O impacto, a finalidade de tudo, relampeja por sua consciência atual como Justin Vandier, seu rosto contorcido em choque. O choque da memória se quebra quando o perigo presente ruge de volta ao foco. A besta monstruosa avança, não contra ele, mas contra a criança aterrorizada que tropeça na terra. Ele estende a mão, um grito desesperado de perigoso, preso em sua garganta. Antes que ele possa se mover, um clarão prateado intercepta a besta. A mulher de longos cabelos claros crava sua espada no flanco da criatura, salvando a criança. No chão, Justin só pode observar, seu corpo ainda sem responder, sua mente atordoada pela colisão do passado e do presente. A memória do acidente ecoa em seus pensamentos. Ele desperta em uma cama, o perigo imediato já passou. Orel está ao seu lado, perguntando se ele está acordado e como se sente. O atendente idoso informa que a mulher também está descansando, sofrendo apenas de uma dor de cabeça. Orel, precisando confirmar sua identidade, pergunta seu nome e posto. Com uma mão cansada na têmpora, ele se apresenta, Justin Vandier, comandante da 2ª Ordem de Cavaleiros do Reino de Lafis. Ele luta para reconciliar os eventos. A memória das terras da fronteira, o aumento súbito de bestas demoníacas, a criança quase devorada por um urso demônio, tudo parece real. Mas então ele questiona, perguntando-se o que é essa outra memória conflitante. A outra memória se solidifica. Ele era Maiano Nauki, um órfão e o mais velho de 8 irmãos. Ele trabalhava em meio período para sustentar sua família enquanto frequentava a universidade. Pouco antes da formatura, ele morreu, protegendo seu irmão mais novo que havia corrido para a estrada. A verdade o atinge em cheio. Ele morreu naquele acidente. Esta nova vida, este novo corpo, deve ser o que as pessoas chamam de reencarnação. E com essa percepção vem outra, mais terrível. Ele reconhece o nome Justin Vandier. Pertence a um personagem de um romance pelo qual ele era obcecado em sua vida passada, um vilão, o deus maligno da ruína e a santa da salvação nacional, que no final é morto pela protagonista da história, uma figura odiada. Seu aperto nos lençóis se intensifica. Isso não é um sonho. Ele se vira para Orel, sua expressão sombria, e pede que ele lhe conte tudo. Orel, preocupado, simplesmente pergunta o que ele quer dizer. Em um longo corredor ladeado por janelas, o cavaleiro Orel cumprimenta seu comandante com uma reverência profunda e formal. Bom dia, comandante Justin, ele exclama. Justin Vandier, vestido com uma simples camisa de tom claro e calças escuras, levanta a mão em um reconhecimento casual, retribuindo o cumprimento. Continuando sozinho pelo corredor ensolarado, ele estica os braços atrás da cabeça. Seus pensamentos se voltam para sua vida anterior, lembrando-se da época em que preparava bentos para seu irmão mais novo. Ele reflete que, embora ainda seja cedo, deveria solicitar uma visita à fronteira. Com a mente decidida, ele segue em frente, sabendo que também precisa comparecer ao treino matinal. Enquanto isso, no campo de treinamento, Orel se aproxima de seu colega cavaleiro, Cassius.
Cassius, seu braço está melhor agora? Ele pergunta. Cassius flexiona o braço em questão com confiança, confirmando que está quase bom. Ele explica que a magia de cura foi eficaz, embora não completamente perfeita. Ele explica a Orel que a resposta inicial do comandante foi impecável, o que fez toda a diferença. Orel, intrigado, pergunta o que mais aconteceu. A cena muda para uma lembrança do mestre curandeiro explicando a um Cassius sentado que ele deveria ser grato pelo tratamento que recebeu, gesticulando em direção aos outros cavaleiros treinando no pátio. Orel então relata como o comandante balançou o dedo e ordenou severamente a Cassius: ouça o que seu irmão mais velho diz. Justa observa, com uma expressão séria, enquanto os outros cavaleiros assistem. Naquele momento, Cassius e outro cavaleiro estavam no chão, olhando para as botas do comandante com espanto. Cassius admite que ficou genuinamente surpreso, e seu companheiro concorda, comentando sobre o quão inacreditável seu líder é. Sozinho novamente, Justin toca o queixo, perdido em pensamentos. Ele se lembra do agradecimento sincero de Cassius e percebe, com o coração pesado, que a verdade por trás de suas ações é um segredo que ele nunca poderá compartilhar, um que ninguém acreditaria mesmo que contasse. De volta ao campo de treinamento, a expressão de Cassius se torna séria. Ele diz aos outros cavaleiros que algo está estranho. O comandante não ofereceu apenas palavras, ele ofereceu seu ombro a Cassius. Isso foi incomum, pois antes ele teria simplesmente dito: vá se tratar e volte logo. Os outros concordam que é realmente peculiar. A memória do dia anterior se torna mais clara. Justin, com o mestre curandeiro atrás dele, havia confrontado Cassius. Ei, ele gritou. Primeiro, você vai dizer obrigado. Ele então revelou a situação completa. Você desmaiou junto com o velho curandeiro. Ele observava seus cavaleiros à distância, com uma expressão indecifrável. Cassius, ainda abalado pela recente mudança de comportamento do comandante, agarrou Orel, exclamando que seu líder de coração frio tinha de fato agradecido a ele e devia ter se afeiçoado. Orel, visivelmente perturbado, o empurrou, insistindo que a ideia era tão assustadora que lhe dava arrepios. Enquanto ouvia a conversa deles, uma aura pesada começou a emanar dele. Ele cruzou os braços, concluindo internamente que o treinamento da manhã devia ter sido fácil demais se eles tinham energia suficiente para fofocas. Um sorriso sinistro se espalhou por seu rosto. Ele decidiu que, como muitos deles estavam relaxando nos fundamentos ultimamente, ele simplesmente adicionaria 1000 balanços de espada extras ao regime de treino após a sessão atual. Ele então se aproximou do grupo e casualmente passou um braço pelos ombros de Cassius, anunciando que, devido à sua lesão no braço, Cassius estava dispensado. O jovem cavaleiro reagiu com uma descrença atônita, enquanto os outros imediatamente começaram a protestar, gritando que era injusto. Inclinando-se para perto, sua expressão tornando-se predatória, ele ofereceu uma alternativa. Em vez de balanços, Cassius treinaria suas pernas correndo, e ele, o comandante, supervisionaria pessoalmente sua forma. Ele terminou perguntando se Cassius não estava satisfeito com o acordo. Com as novas e exaustivas ordens dadas, ele disse aos cavaleiros para se esforçarem até o almoço, prometendo uma recompensa por seus esforços. Enquanto se afastava, deixando um Cassius exausto para trás, ele refletia sobre o que essa recompensa poderia ser. Mais tarde, os cavaleiros exaustos saíram do campo de treinamento. Cassius reclamava em voz alta que seus braços e pernas doíam terrivelmente. Orel, sempre cauteloso, pedia baixinho para que seus amigos falassem mais baixo. O ânimo deles melhorou ao entrar no refeitório, onde o aroma agradável de um menu especial os recebeu. Enquanto começavam a comer, notaram que seu comandante havia retornado, suas botas entrando no campo de visão. Para a surpresa de todos, Justa aproximou-se diretamente de Cassius, apresentando-lhe uma tigela de comida. Ele declarou que era uma recompensa por seu trabalho duro durante o treinamento e o incentivou a experimentar. Um Cassius perplexo pegou a tigela e, hesitantemente, levou uma colher aos lábios. Enquanto o cavaleiro comia, um brilho agudo e conhecedor apareceu nos olhos do comandante. Ele segurava uma pequena pílula escura entre os dedos, um potente remédio de ervas. Ele havia encontrado seu alvo. Dentro do refeitório, um cavaleiro grita alarmado, apontando para seu comandante. Comandante, isso é pimenta do reino. Justin Vandier senta-se calmamente a uma mesa, moendo as pequenas esferas escuras com um pilão e almofariz enquanto outro cavaleiro observa, confuso. Tendo terminado sua preparação, Justin explica que solicitou o serviço de refeição. O chefe de cozinha confirma seu entendimento e apresenta uma tigela. Justin então a oferece a Cassius, dizendo ao jovem cavaleiro para experimentar. Cassius observa com uma careta de apreensão. Ele pega uma colherada hesitante, e seus olhos imediatamente se arregalam de espanto. Está delicioso! Cassius exclama, chocado. O sabor é completamente diferente do habitual. Enquanto o jovem cavaleiro saboreia o novo sabor, Justa explica seu raciocínio para um Orel pensativo. Ele afirma que, como cavaleiros, seus corpos estão constantemente em movimento, fazendo-os suar. Para ter um bom desempenho, ele continua, eles precisam repor adequadamente os nutrientes e minerais que perdem. Sua lógica ressoa com o chefe de cozinha, que expressa seu próprio espanto. Ele admite que, embora entendesse que adicionar pimenta aprofundaria o sabor, nunca imaginou que uma única folha pudesse alterar o prato tão profundamente. Orel permanece em silêncio, contemplando as palavras do comandante. O chefe, parecendo agitado, começa a se desculpar por sua presunção, mas Justin o interrompe calmamente. Ele esclarece que não está reclamando, pelo contrário, está grato pelas refeições estáveis que o chefe consistentemente fornece dentro do orçamento limitado. Ele então volta sua atenção para os outros cavaleiros, com um sorriso conhecedor nos lábios.
Vocês todos gostariam de comer comida deliciosa como está com mais frequência? Ele pergunta. Cassius ergue o punho no ar, gritando de volta sem hesitar, é claro, com a atenção total deles, Justin faz sua proposta. Ele sugere que, uma vez por mês, todos contribuam com algum dinheiro, como se fosse para bebidas. Isso melhoraria o orçamento para ingredientes e temperos, permitindo que o chefe de cozinha usasse toda a sua habilidade. Ele levanta um dedo, perguntando o que eles acham da ideia. A resposta é imediata e esmagadoramente positiva. Eu pago. Nem preciso pensar nisso, declara Cassius, e os outros cavaleiros concordam com entusiasmo. Com o assunto resolvido, Justin começa a se afastar com Tiaris, mas para e pergunta, e você, Orel? Alguma objeção? Ele encara o olhar de Justin com um sorriso confiante. Não, sou totalmente a favor, confirma Orel. Eu cuidarei da coleta com o escritório da administração. Justin parece aliviado e grato, agradecendo-lhe pela ajuda. Assim que a refeição melhorada é servida, Cassius estende a mão avidamente para sua tigela, comentando sobre como parece deliciosa. Antes que ele possa dar uma mordida, Orel lhe dá um tapa forte na cabeça, dizendo para ele parar de enrolar. Cassius grita de dor. Justin Vandier intervém, parando Cassius. Ele explica que há algo importante a fazer antes de comer. Cassius confuso pergunta se ele quer dizer lavar as mãos, mas Justin esclarece que, embora isso também seja importante, ele está se referindo a dizer Itadakimasu, uma oração de agradecimento. Ele continua, enfatizando a necessidade de demonstrar gratidão aos cozinheiros que prepararam a refeição e aos próprios ingredientes. Ele questiona se uma simples oração antes da refeição é pedir demais a eles, especialmente dentro desta casa. Outro cavaleiro sussurra para Orel, questionando se o comandante está agindo de forma estranha. Orel concorda, mas decide que eles devem simplesmente obedecer. Ele ri, comentando que não faz uma oração assim desde que era criança. Seguindo seu exemplo, os cavaleiros juntam as mãos, oferecendo um momento de agradecimento pela comida que estão prestes a receber. Com Justin os observando de braços cruzados, os homens pronunciam as palavras de gratidão em uníssono antes de começar a refeição. A primeira prova da comida temperada provoca reações imediatas e alegres. Os olhos de Cassius se arregalam de espanto com o sabor, enquanto os outros cavaleiros sorriem com pura satisfação. Mais tarde, Justin se apresenta a um oficial de óculos, entregando um relatório. O oficial pede uma atualização, e Justin confirma que recebeu permissão para uma inspeção nas terras da fronteira. Enquanto desce sozinho por uma grande escadaria, ele reflete sobre o desenvolvimento inesperado. Ele pensa em um homem problemático que foi encarregado de observar, concluindo que é natural, considerando seu próprio relacionamento com ela. O objeto de seus pensamentos é revelado. Tiaris de Taleira, a única filha do margrave de Taleira e noiva do príncipe herdeiro. Ela era uma personagem de uma história que ele conhecia, uma que ele agora estava mudando. Ele se lembrou de ter forçado uma relação irracional sobre ela, um caminho que a colocou em um rumo diferente daquele que ele recordava. Naquela história original, ela era conhecida como a heroína da primeira metade. Movida por sua rivalidade com o príncipe herdeiro, ela estava destinada a tirar a própria vida, tendo uma saída trágica da narrativa. Ele se lembrava da sombria finalidade de tudo aquilo. Ele caminhava com passos pesados, reconhecendo para si mesmo que suas ações eram desprezíveis. Embora sentisse um pingo de sorte por as coisas ainda não terem dado completamente errado, ele sabia que ainda precisava explicar tudo a ela adequadamente. Ao se aproximar, Tiaris estava à espera, dando as boas-vindas ao Vandier Dono. Um assessor os cumprimentou imediatamente, afirmando que o mestre o havia instruído a acompanhá-los. Enquanto era conduzido pelo corredor, a mão de Justin se fechou em um punho. O assessor parou diante de um par de portas grandes e anunciou sua presença. De dentro, uma voz grave ordenou que entrasse. Entrando no escritório, Justin adotou uma postura formal, com Tiaris logo atrás dele. Ele se dirigiu à figura lá dentro, agradecendo por lhe conceder seu valioso tempo. A cena completa foi revelada. O margrave Taleira, pai de Tiaris, estava sentado atrás de uma grande mesa, com uma expressão severa. Ao seu lado estavam 3 cavaleiros, Cassius, Orel e mais um, todos observando Justin com olhares firmes e austeros. Dentro de um escritório imponente, o margrave Taleira senta-se atrás de sua grande mesa, dirigindo-se a 3 cavaleiros parados diante dele. Ele comenta com desdém que é uma atitude audaciosa cavaleiros da guarda da fronteira invadirem seu escritório, chamando-os de indivíduos perigosos antes de gesticular para que se sentem. Nesse momento, Justin Vandier entra na sala, oferecendo uma reverência profunda e respeitosa. Ele agradece ao margrave por lhe conceder uma audiência. Ele se endireita, com um sorriso confiante nos lábios ao observar as expressões chocadas de seus subordinados. Ele pensa consigo mesmo que esta deve ser a primeira vez que o vem agir com tanto decoro, um forte contraste com a forma insensível com que geralmente os trata. Sua postura muda para uma de seriedade enquanto se dirige formalmente ao margrave. Ele explica que veio relatar um problema que descobriu durante uma visita recente à cidade, reconhecendo que, embora o margrave seja vigilante, a fronteira não está isenta de problemas. Inclinando-se para frente, o margrave o questiona sobre esse suposto problema em seu domínio. Ele supõe que o recente declínio da ordem pública é provavelmente um fator contribuinte significativo. Justin, calmamente, faz uma acusação surpreendente, afirmando sua crença de que o margrave está agindo conscientemente como um senhor impiedoso, usando e descartando seu próprio povo. O margrave fica sem palavras, com os olhos arregalados de incredulidade. Antes que o nobre possa responder, seu assessor, Cleman, se levanta de um salto, gritando com Justin por sua insolência. O margrave rapidamente o silencia, ordenando que deixe Vandier terminar.
Imperturbável, Justin continua, questionando a política de como são tratados aqueles que se ferem cumprindo deveres militares contra monstros. Ele fixa o olhar no Margrave, sua voz carregada de desafio. Com todo respeito, ele pergunta, isso não é um abuso de sua autoridade, simplesmente descartá-los. Justa elabora, recontando a história de um homem de uma família de ex-soldados que perdeu seu sustento após um ferimento grave. Seus filhos foram forçados a trabalhar em uma farmácia enquanto ele sofria. O Margrave admite que não conhecia o caso específico, mas argumenta que um território de fronteira deve fazer escolhas difíceis. Justa descarta isso, questionando se fornecer pensões realmente levaria o domínio à falência, concluindo que certamente não levaria. Ele apresenta sua solução, estabelecer clínicas gratuitas nos bairros pobres para o povo. Em seguida, ele faz uma última e incisiva pergunta, questionando se fornecer um caminho para a salvação não é um trabalho adequado para aquele que causou tal ferimento. Ele permanece resoluto enquanto o Margrave Taleiran questiona seus motivos, perguntando que benefício Justin poderia obter com sua proposta. O Margrave descarta a ideia, afirmando que o povo desta fronteira é de sua própria responsabilidade. O Margrave então parece ceder, reconhecendo que entende o ponto de Justin. Ele promete considerar o assunto com urgência, agradecendo ao comandante cavaleiro por aceitar as palavras de um jovem. Sua cordialidade é uma fachada. Ele reflete consigo mesmo que, embora ouça qualquer um que fale com razão, não tem absolutamente nenhuma intenção de realmente entendê-los ou concordar com eles. Percebendo a recusa, Justin muda o rumo da conversa. Ele declara que, a partir daquele dia, não se envolverá mais com Tiaris. Se o Margrave duvidar de sua sinceridade, ele se oferece para fazer um juramento em nome de sua família. O Margrave observa que quebrar tal juramento seria um assunto sério. Um leve sorriso cruza o rosto de Justin enquanto ele admite internamente que, embora sua palavra possa não ter credibilidade, ele não tem muita escolha. Seus pensamentos se voltam para o que ele sabe do futuro. Ele considera que, se afastar da vida de Tiaris, isso apenas significará que a heroína da segunda metade aparecerá um pouco mais tarde, mas o resultado permanecerá o mesmo. Ele se lembra da profecia, quando um grande mal se espalhar pela terra, uma santa aparecerá para se opor a ele. Essa heroína profetizada é a própria santa. Uma memória sombria vem à tona. Na linha do tempo original, quando a santa fez sua aparição, Tiaris já estava morta. Foi somente então que o príncipe e a santa foram destinados a se unir. Voltando seu foco para o presente, ele pergunta ao Margrave se notou o aumento anormal de monstros nas terras da fronteira. Ele sugere que esse surto é obra de um deus malévolo e, portanto, não relacionado à chegada profetizada da santa. O Margrave explode, gritando que é absurdo pensar que sua filha tem alguma ligação com a santa. Imperturbável, Justin lembra calmamente que a santa é desprezada pela família real. Ele então faz uma pergunta arrepiante. Se a santa aparecesse agora, o que aconteceria com Tiaris? Sua pergunta pairou pesada no ar, forçando o Margrave Taleiran a confrontar uma possibilidade terrível. O rosto do Margrave se contorceu em pensamentos enquanto Tiaris expressava a conclusão sombria. Se a santa aparecesse, o príncipe herdeiro certamente a abandonaria. Como uma mera concubina, ela não teria escolha a não ser se retirar. O pensamento era tão insuportável que o Margrave mal conseguia considerá-lo. Quebrando o silêncio tenso, Justin Vandier ajustou suas manoplas. Ele admitiu que, no momento, tudo o que havia dito era mera especulação. No entanto, ressaltou que sentia ser crucial levar esse futuro potencial à atenção do Margrave. Ele então se sentou, com uma expressão calma e controlada. Reconheceu que não esperava que confiassem nele apenas por palavras. Em vez disso, declarou sua intenção de demonstrar sua sinceridade por meio de suas ações futuras, insinuando que uma proposta estava por vir. Após um momento de consideração, o Margrave deu uma simples afirmação. Ele olhou para o comandante dos cavaleiros com novos olhos, questionando-se se aquele era realmente o mesmo homem que ele pensava conhecer. Pondo-se de pé com um propósito renovado, Justo olhou para a frente, com um ar de triunfo em sua postura. Era isso, pensou ele. O primeiro passo em direção ao futuro. Nas cozinhas da Ordem dos Cavaleiros, ervas frescas são preparadas para uso. O tomilho é selecionado para remover o cheiro forte do peixe, enquanto o alecrim é destinado a ensopados de carne, e as folhas de louro são reservadas para adicionar um aroma perfumado. A aplicação prática de tal conhecimento surpreende os outros cavaleiros. Cassius comenta sobre esse uso incomum para as ervas, enquanto outro cavaleiro se pergunta como seu comandante, Justin Vandier, sabe dessas coisas. Justin explica que aprendeu sobre seus efeitos enquanto as estudava, acrescentando que, em sua vida passada, cozinhava para sua família diariamente, tornando a habilidade inesperadamente útil agora. Seus homens ficam impressionados com essa revelação. Enquanto ele reflete sobre seu passado, Orel se aproxima e o cumprimenta. Justin pergunta qual é o problema. Orel relata que conseguiu o consentimento de toda a ordem para um novo fundo de despesas com alimentação, e eles concordaram em contribuir com uma moeda de prata por pessoa de seu salário mensal. Ele continua seu relatório, observando que uma moeda de prata por pessoa provavelmente não será suficiente para cobrir as despesas de todos. Ponderando sobre isso, Justa aceita a limitação, afirmando que se virará com esse orçamento. Mais tarde, no refeitório, Orel questiona o envolvimento direto do comandante, sugerindo que seria mais simples ter um administrador cuidando das compras com base em uma lista dos cozinheiros. Ele pergunta se isso não é muito incômodo, propondo que poderiam simplesmente adicionar o custo ao orçamento de alimentação existente. Ele elabora seu raciocínio com uma expressão severa. Ele não confia nas pessoas daqui. Se uma grande quantia de dinheiro fosse confiada a elas, haveria um risco significativo de desvio.
Ele conclui que é melhor que os cavaleiros contribuam e administrem os fundos eles mesmos. Seu subordinado entende a lógica imediatamente. Para evitar que qualquer suspeita recaia sobre eles, Justin decide que um dos cavaleiros deve acompanhar o comprador, de preferência alguém com uma presença intimidadora. Orel pergunta se a escolta é para proteção. Justin esclarece que é para evitar que os comerciantes cobrem a mais. Ele então delega a tarefa de selecionar a pessoa certa para o trabalho a Orel. Ao ouvir isso, Orel imediatamente se voluntaria, argumentando que ele é a escolha mais adequada. Ele lista suas qualificações, entende de aquisições, não desviará fundos e não se deixará intimidar. Justin sorri, perguntando se Orel se considera intimidador. Orel responde francamente que não, nem um pouco. Ele explica sua lógica com um sorriso confiante. Se o renomado comandante dos cavaleiros estiver supervisionando diretamente o processo, os comerciantes conduzirão seus negócios honestamente. Justin ouve esse raciocínio, sua expressão pensativa enquanto Orel sorri com segurança. Ele concordou em deixar Orel cuidar da patrulha, explicando que ele mesmo tinha uma patrulha na floresta agendada para o dia. Orel insistiu, oferecendo-se para assumir seu lugar para que o comandante pudesse descansar até depois do almoço, afirmando que poderia cuidar da vigilância da cidade. Ele então perguntou a Orel o que estava acontecendo, questionando em tom de brincadeira se ele estava tão ansioso por uma boa refeição. Orel, coçando a nuca, admitiu que suspeitava desde o início que o orçamento era insuficiente e que Justin pretendia confiar-lhe as negociações desde o princípio. De seu escritório com vista para a cidade, Justin deu suas ordens finais, dizendo a Orel para convocar o administrador e pedir ao chefe de cozinha que revisasse a lista de itens que poderiam adquirir. Orel confirmou o comando. Enquanto isso, nas ruas da cidade, 3 cavaleiros patrulhavam. Cassius se espreguiçou, comentando como tinham sorte de ter apenas uma simples caminhada. O cavaleiro Simon o corrigiu, afirmando que era uma patrulha. O terceiro, Aunor, observou que ainda era melhor do que lutar contra monstros. A conversa casual deles foi interrompida pela chegada de Justin Vandier e seu assessor. Justin chamou os cavaleiros pelos nomes, Simon, Gaspar e Aunor, e os lembrou severamente que não estavam ali a lazer, exigindo que agissem com a dignidade de um cavaleiro. Cassius, também conhecido como Gaspar, virou-se surpreso, questionando se o comandante havia mudado. Com um olhar penetrante, Justin confirmou, afirmando que já havia dito aos membros mais descarados para terem cuidado com sua atitude, e agora precisava lembrá-los de sua dignidade. Ele reclamou que esperava poder relaxar, mas Aunor observou que o propósito do comandante hoje era fazer compras e questionou por que ele traria um administrador. Justin se virou, resmungando que não sabia, mas então declarou que o jantar dele seria delicioso naquela noite. Enquanto o grupo seguia pela rua, os cavaleiros atrás de Justin ficaram impacientes, insistindo para que ele se apressasse enquanto outro lhe dizia para se acalmar. Tendo-se separado dos outros, Justin encontrou-se novamente com Orel. Ele perguntou se Orel conhecia o dono da farmácia Frolan, o que Orel confirmou ser um de seus fornecedores. Justin então lhe entregou uma lista, explicando que, embora Orel cuidasse das negociações, esta lista era fundamental. Orel a aceitou. De repente, a voz de um menino atravessou o barulho do mercado. Acenando com entusiasmo, ele gritou, "Irmãozão!" Ao seu lado, uma menina de mãos dadas com ele também olhava enquanto ele chamava os nomes Mark e Chloe. Enquanto as crianças observam, um dos cavaleiros pergunta ao seu comandante sobre elas. Justin Vandier explica que os conheceu recentemente devido a várias circunstâncias. Ele então se vira para a dupla e pergunta se estão passeando, e eles confirmam que sim. Ele sorri gentilmente, uma rara expressão de calor em seu rosto, e coloca uma mão reconfortante na cabeça de cada um. Ele lhes diz que está feliz por estarem bem. Essa demonstração incomum de afeto envia uma onda de choque por seus subordinados. Os cavaleiros olham, de boca aberta, totalmente atonitos ao ver seu comandante sorrindo e afagando afetuosamente a cabeça das crianças. Um deles exclama que seus óculos quase caíram com a surpresa. Indiferente à reação deles, um leve sorriso de quem sabe o que faz cruza o rosto de Justin. Ele pensa consigo mesmo que não é surpresa que o vejam dessa forma. Ele volta sua atenção para as crianças, pedindo desculpas por ter trabalho a fazer. Ele promete trazer uma lembrancinha da próxima vez e vir brincar, uma promessa que as crianças aceitam com entusiasmo. Enquanto ele faz essa promessa, Cassius observa incrédulo. Ele se maravilha internamente que o comandante, que é tão rigoroso no pátio de treinamento, está sendo chamado de irmão mais velho e agindo exatamente como um. Justin se vira para sair, de costas para seus homens. Cassius não resiste e pergunta se ele por acaso não estaria corando. Com um olhar ríspido por cima do ombro, Justin nega veementemente. Apesar de sua negação, seu rosto trai. Um rubor profundo se espalha por suas bochechas enquanto ele rende os dentes, pensando em como é incrivelmente embaraçoso ser chamado de irmão mais velho, agora que todas as suas memórias como Justin Vandier retornaram. Afastando o sentimento, ele rapidamente recupera sua postura profissional. Ele ordena que as crianças esperem ali como adultos e não incomodem nenhum transeunte. Então, virando-se para seu assessor, ele comanda, "Vamos, Frolan." O assessor confirma a ordem, e eles se preparam para continuar. Dentro de uma loja bem abastecida, o proprietário corpulento se assusta com a aparição repentina do comandante dos cavaleiros, Justin Vandier, e seu assistente. O lojista, nervoso, oferece as boas-vindas, embora note para si mesmo que a presença de Vandier é bastante intimidadora. Ele explica ao lojista que o propósito de sua visita é de negócios, afirmando que, embora possa não parecer, ele está ali simplesmente para fazer algumas compras. Vandier então instrui seu assistente, Floran, a prosseguir.
Flora apresenta uma lista ao lojista, explicando que são itens adicionais a serem entregues no dormitório dos cavaleiros. O lojista concorda em revisar a lista. O lojista lê a lista, notando a adição de várias ervas medicinais. Ele sugere, pensativo, que poderia entregá-las na enfermaria junto com as poções, mas Flora o corrige, pedindo que a entrega seja feita na cozinha. Surpreso com o destino, o lojista questiona o pedido. Vandier intervém, explicando que está considerando novas aplicações para as ervas e planeja continuar a encomendá-las. Ele então acrescenta com um olhar penetrante que espera que o lojista faça um bom trabalho. Sua expressão se transforma em um sorriso ameaçador enquanto ele se inclina, perguntando se pode contar com a cooperação do lojista. O homem se encolhe, gaguejando de terror que Vandier pode deixar tudo com ele, sem dúvida. Enquanto isso, de uma janela próxima, os cavaleiros Cassius, Aunor e Simon observam a cena. Cassius comenta sobre como o lojista parece apavorado, sugerindo cinicamente que o comandante está apenas tentando intimidá-lo para conseguir um preço mais baixo. Aunor concorda, afirmando que é assim que o comandante opera. Ele continua a zombar do comportamento do comandante, puxando as próprias bochechas para imitar o sorriso de Vandier. Ele questiona por que o comandante faria tal cara para o lojista, imitando a expressão excessivamente alegre. Simon, parecendo desconfortável, diz a ele para parar. Enquanto Cassius ignora o aviso com uma risada, uma voz fria fala de repente bem atrás dele, pedindo para ver a cara que ele estava fazendo. Cassius congela, virando-se para encontrar o comandante Vandier parado ali com os braços cruzados e uma expressão indecifrável. Em um instante, Vandier agarra Cassius, prendendo sua cabeça firmemente sob o braço. Cassius solta um grito estrangulado de dor. Aunor e Simon observam em choque absoluto, incapazes de conciliar essa punição severa com o comandante gentil que pensavam conhecer. Seus subordinados o seguiam à distância, com as compras terminadas. Um comentou que conseguiram um bom estoque, enquanto outro sussurrou um aviso para ficarem quietos, observando que se o comandante continuasse sorrindo daquele jeito, eles estariam em apuros. Um deles, Cassius, refletiu que, embora não fosse exatamente extorsão, o resultado foi um acordo de compra em grande quantidade garantido pela negociação de Justin. Ele ponderou que uma casa grande exige uma gestão cuidadosa, e é preciso utilizar tudo o que for possível dentro dos limites éticos. Ele então comemorou, declarando que estava com tanta fome que poderia morrer. Orel e outro cavaleiro compartilharam o mesmo pensamento, mas Justin, andando à frente, lembrou a todos para treinarem bem, pois tinham exercícios à tarde para fazer primeiro. Cassius reconheceu a ordem docilmente. No entanto, quando o grupo se aproximou do dormitório, um deles notou que algo estava errado. A área em frente ao prédio estava estranhamente agitada. O caminho deles foi subitamente bloqueado por um cavaleiro frenético correndo do portão. Ele avistou Justin e gritou, chamando pelo comandante. Ele relatou, ofegante, que os vice-comandantes estiveram em uma batalha contra monstros. A notícia fez Justin entrar em ação. Com um rugido de preocupação, ele arrancou o pesado portão de ferro de suas dobradiças com as próprias mãos, exigindo saber se todos estavam a salvo. Ele invadiu a enfermaria e encontrou uma cena sombria. O mestre curandeiro estava de pé, esperando, enquanto várias camas estavam ocupadas por cavaleiros feridos e enfaixados. O mestre curandeiro confirmou o retorno de Justin e foi imediatamente questionado sobre a extensão dos danos. O curandeiro informou que, embora todos estivessem feridos, felizmente não houve fatalidades. Justin fechou os olhos, aliviado, afirmando que era bom ouvir isso. Após ouvir o relatório, Justin foi até o leito de um cavaleiro ferido, Simon. O homem acordou e se desculpou por seu estado lastimável. Justin disse a ele para descansar e, em seguida, pediu que contasse exatamente o que havia acontecido. Ele ouvia enquanto o cavaleiro ferido narrava os acontecimentos. Após a partida do comandante, o esquadrão do cavaleiro seguiu em direção à Floresta Oriental, uma região com numerosos avistamentos de monstros. Ao entrarem na mata, foram emboscados por uma força que superava em muito suas expectativas. O cavaleiro, com a testa franzida de preocupação, acrescentou que a atividade recente dos monstros parecia normal. Colocando uma mão reconfortante no ombro do homem, Justin disse-lhe para descansar, prometendo que ele mesmo investigaria o assunto. O cavaleiro simplesmente anuiu a ordem de seu comandante. Ele então se virou para seu assessor, Flora, e deu uma ordem clara, enviar uma mensagem ao Margrave com urgência. A porta da enfermaria se fechou atrás dele com um clique. Sozinho no corredor, o propósito de Justin se solidificou. Ele solicitaria formalmente cooperação para lidar com o que agora suspeitava ser uma debandada de monstros em grande escala. Sua mente voltou a um episódio do passado, uma história que ele conhecia e que se tornará sua própria história. Ele se lembrou de liderar a segunda ordem de cavaleiros até as fronteiras para reprimir um surto de monstros semelhante. Aquela campanha tinha sido uma catástrofe. Eles não estavam preparados para a força avassaladora do inimigo e, apesar de Orel liderar a vanguarda, foram sobrepujados, resultando em inúmeras baixas. A memória culminou em sua própria derrota, com o corpo quebrado no campo de batalha. A reputação da segunda ordem de cavaleiros foi destruída. Como consequência, um novo e hostil vice-comandante foi designado para sua unidade pelo príncipe herdeiro, iniciando um período sombrio de manobras políticas contra ele. Voltando ao presente, ele entendeu com uma clareza impressionante, este momento era um ponto de virada crítico. Para alterar o curso do futuro, ele não podia se dar ao luxo de administrar mal esta crise como fez antes. Ele parou junto à janela, olhando para a noite. Sua mão se fechou em punho, um testemunho silencioso de sua determinação renovada. Sua contemplação foi interrompida por uma voz anunciando um visitante. O Margrave Cleman, um colega comandante de cavaleiros, havia chegado.
Um homem de cabelo claro penteado para trás e um impecável manto branco entrou na sala, seu olhar aguçado e avaliador. Numa sala de reuniões formal, Justin Vandier senta-se em frente ao Margrave Clement, iniciando a conversa com um pedido de desculpas pelo problema recente. Sua mão enluvada repousa tensa sobre o joelho. Em resposta, o Margrave Clement se levanta de um salto, sua voz ríspida com acusação. Ele descarta o pedido de desculpas como algo sem sentido, exigindo saber por que uma debandada de bestas demoníacas ocorreu logo depois que Justin prometeu provar sua sinceridade através de ações. Imperturbável, Justin explica calmamente que seus subordinados enfrentaram bestas demoníacas na Floresta Oriental, mas a unidade inteira foi ferida, forçando uma retirada. Ele então questiona friamente a audácia de Clement em fazer acusações tão ousadas contra suas forças. Clement reage com incredulidade, questionando como a elite da Terceira Ordem de Cavaleiros pôde ter sido derrotada. Justin retruca que, embora Clement possa não gostar dele, pelo menos parece reconhecer sua força prática, acrescentando que os relatórios indicam que as bestas estão organizadas. Clement insiste que a atividade repentina delas é anormal. Ele se inclina para a frente, seu tom ficando sério. Justin argumenta que eles não podem se dar ao luxo de presumir que o século de paz continuará sem garantia. Ele insiste que eles devem agir com urgência, iniciando inspeções e reparos nas muralhas da cidade imediatamente. Clement grita de volta, exigindo saber que responsabilidade Justin assumirá se suas previsões estiverem erradas. Enquanto os olhos de Justin se estreitam com a palavra responsabilidade, Clement propõe uma reorganização das forças defensivas, colocando a Terceira Ordem de Cavaleiros sob seu próprio comando. Justin mantém a compostura, explicando sua lógica. Ele está simplesmente avaliando a situação atual, preparando-se para o pior resultado possível e propondo contramedidas. A ameaça de uma debandada de uma fronteira com um longo histórico de tais eventos, ele adverte, não deve ser subestimada. Ele continua seu argumento, apontando que as muralhas da cidade precisarão de reparos eventualmente e que o reposicionamento de tropas pode ser enquadrado como um exercício de treinamento. Em sua opinião, ambas as ações são benéficas para o domínio. Do outro lado, o Margrave Clement só consegue render os dentes em silenciosa frustração. Já tendo ouvido o suficiente, Clement se levanta bruscamente de seu assento, sua bota batendo no chão. Ele declara que entende a situação e relatará o assunto diretamente ao seu mestre, avisando Justin para aguardar uma resposta em angústia por essa extrapolação de autoridade. Depois que Clement parte, deixando-o sozinho na sala silenciosa, Justin solta um suspiro cansado. Ele reflete sobre como está sendo completamente ignorado e, com um olhar de resolução, conclui que terá que resolver o assunto com as próprias mãos. Ele entra na enfermaria, onde seus cavaleiros se recuperam da batalha recente. Ao vê-lo, os homens o saúdam pelo seu título, surpresos com a visita. Justin pergunta como estão, observando que parecem estar bem o suficiente. Virando-se para o mestre curandeiro, ele pede um relatório sobre a condição dos feridos e quantos dias de descanso eles precisarão. O curandeiro garante que a maioria ficará bem após alguns dias de repouso, sem expectativa de problemas duradouros. O curandeiro esclarece, no entanto, que os gravemente feridos são um caso diferente e precisarão de pelo menos mais 7 dias de tratamento. Justa absorve a informação em silêncio e então coloca a mão no ombro de Cassius, que está enfaixado e se assusta levemente com o toque. Ele diz ao jovem cavaleiro que ele lutou bem e deve se concentrar em descansar, confiando-lhe o cuidado dos outros subordinados. Cassius concorda prontamente, prometendo cuidar de tudo. Mais tarde, Justa encontra Orel e pergunta sobre sua condição. Orel relata que seus ferimentos foram leves e que ele já está bem. A notícia traz um certo alívio para Justin, que comenta que essa é a melhor notícia que poderia ouvir. Orel menciona que está se comportando e ficando quieto, como se esperasse uma repreensão. O comentário faz com que a mão enluvada de Justin se feche em um punho cerrado. Percebendo a mudança no comportamento de seu comandante, Orel o chama pelo título com um tom interrogativo. Após um momento, Justin se vira de volta para ele com uma expressão séria. Ele confirma que Orel também é um aventureiro e afirma que tem um pedido a lhe fazer. Ele revela sua grave suspeita, uma debandada de bestas demoníacas provavelmente ocorrerá em poucos dias. Orel fica atônito, argumentando que um desastre lendário como esse só acontece a cada centenas de anos. Justin reconhece a improbabilidade, mas explica que concedeu uma semana de licença a todos os feridos. Ele então emite suas ordens. Orel deve usar os relatórios recentes para prever os movimentos dos monstros e explorar as áreas vizinhas. Com uma resolução sombria, Justin declara que é hora de começar a trabalhar. O comandante dos cavaleiros, Justin Vandier, está em um pátio de pedra, ouvindo atentamente enquanto seu subordinado, Orel, entrega um relatório. Orel explica que, após investigar o comportamento anormal recente dos monstros locais, concluiu que é um precursor para uma debandada. A expressão do comandante é sombria enquanto ele considera a notícia, questionando-se se está a lendária debandada das antigas histórias. Ele revela a causa do fenômeno, uma pedra mágica conhecida como fragmento do deus maligno. Ele explica que este objeto absorve a mana circundante por um longo período até atingir um ponto de saturação, momento em que expere violentamente toda a energia armazenada de uma só vez. Levantando 2 dedos, ele descreve as 2 contramedidas possíveis. A primeira é destruir o fragmento, a causa raiz, antes que a debandada comece. A segunda é simplesmente continuar derrubando os monstros frenéticos até que a mana se dissipe. Ele então vira a questão para seu subordinado, pedindo a opinião de Orel. O cavaleiro com a cabeça enfaixada toca o queixo, pensativo. Ele responde que, para a maioria, a única opção viável é a segunda.
Ele acrescenta uma nota sombria. Quase não há registros de alguém que tenha conseguido destruir uma das pedras mágicas. Justin detalha a dificuldade, explicando que encontrar o fragmento do deus maligno é o principal desafio. Antes de absorver mana suficiente, ele parece ser nada mais do que uma pedra comum. Apenas uma santa ou um clérigo de alto escalão talvez consiga identificá-lo, mas uma busca em grande escala seria conspícua demais. Uma cavaleira de cabelo trançado pergunta qual será o curso de ação deles. Antes que o comandante possa responder, Cassius intervém com uma proposta ousada. Ele sugere que, como a abordagem convencional não lhes convém, eles deveriam aproveitar esta oportunidade para avisar a destruição da própria pedra mágica, enquanto a mana está sendo liberada, mas antes que a debandada atinja seu auge. Ele continua, reconhecendo que o problema está na localização, as ruínas divinas na Floresta Oriental, um lugar estranho e inquietante. Relatórios de batedores confirmaram que monstros estavam se reunindo lá. Cassius sorri, comentando que a intuição do comandante foi perfeita e que eles foram abençoados com boa sorte. Um sorriso astuto se espalha pelo rosto de Justin. Ele reflete que esta não é uma história fantasiosa onde uma santa convenientemente tropeça na pedra mágica. Ele insinua que há mais em seu conhecimento do que simples sorte ou intuição. Suas palavras acendem um fogo em Cassius, que exclama que destruir a pedra os tornaria heróis lendários. Ele pede ansiosamente permissão para ir às ruínas. Vendo o entusiasmo ardente do jovem cavaleiro, Justin concorda, afirmando que concederá o desejo de Cassius. Cassius cerra o punho em comemoração. Justin então anuncia o plano. Ele e o esquadrão Elliot cuidarão da busca e destruição da pedra mágica. Ele observa que, embora o esquadrão tenha 2 escudeiros, suas habilidades são mais do que adequadas, e ter Cassius junto tornará a missão mais interessante. Ele se virou para seus cavaleiros escolhidos, esclarecendo que não era um simples pedido, ele estava contando com eles. Com isso resolvido, ele anunciou sua intenção de se encontrar com o Margrave, deixando Cassius e a cavaleira para ponderar suas palavras. Antes de partir, ele deu uma ordem final a Aurel e aos outros presentes. Eles deveriam receber suas instruções, preparar-se para a mobilização e aguardar seu retorno. Os cavaleiros confirmaram com um sonoro entendido. Justin logo chegou a um escritório bem decorado. O Margrave Taleiron cumprimentou, reconhecendo a convocação repentina, mas observando que ele também tinha assuntos a relatar a Vandier. A expressão do Margrave era pesada. Ele lamentou que essa situação tivesse surgido durante seu mandato e que seu próprio relatório dizia respeito ao mesmo assunto. Em conclusão, ele afirmou sombriamente, os soldados teriam que ser dispensados. Ele explicou seu raciocínio. Era uma emergência e eles não podiam se dar ao luxo de tomar medidas paliativas. No entanto, ele admitiu que simplesmente aumentar o número de soldados não seria suficiente para lidar com a situação. Justin ouvia, com uma expressão indecifrável. Ele confirmou a variação do Margrave, afirmando que estava pensando na mesma linha. Ele já havia considerado a causa raiz da debandada e acreditava que deveriam atacar sua origem. Taleiron pareceu entender imediatamente. Ele então revelou um fato surpreendente, já havia identificado a localização da pedra mágica. Taleiron reagiu com incredulidade, exclamando que aquilo não poderia ser verdade. Justin continuou, com a voz firme. Ele explicou que, mesmo antes de sua família assumir o controle da região, a área havia sido repetidamente devastada por debandadas de monstros. A implicação atingiu Taleiron com a força de um golpe físico. Ele percebeu que, se um fragmento do deus maligno fosse realmente descoberto, o desejo de longa data de sua família poderia finalmente ser realizado. Nesse momento, o Margrave Clema interveio, exigindo saber se Vandier tinha um plano concreto. Justin respondeu calmamente, explicando que os monstros são atraídos para a área problemática, mas, por enquanto, com apenas um pequeno número de tropas de elite, um milagre talvez seja possível. Ele ouvia enquanto o Margrave Taleiron estabelecia a estrutura de comando para a missão. O próprio Taleiron lideraria o esquadrão de extermínio, confiando a retaguarda ao vice-comandante Orel de Lalumina. A decisão chocou o Margrave Cleman, que questionou em voz alta se Taleiron realmente pretendia ir pessoalmente ao local perigoso. O Margrave ignorou a explosão de Cleman, com o olhar fixo apenas em Justin. Ele afirmou claramente que, neste momento, não tinha em quem confiar a não ser na terceira ordem de cavaleiros. Com um gesto de confiança, ele solicitou formalmente a cooperação de Justin Vandier. Ele respondeu com uma postura calma, levantando uma mão enluvada. Admitiu que ainda não havia descoberto a pedra mágica em si, portanto, não poderia fazer promessas irresponsáveis de sucesso garantido. Apesar da incerteza, ele estendeu a mão e apertou firmemente a do Margrave. Ele deu sua palavra de que faria o máximo para cumprir a missão. Com o acordo selado, sua atenção se voltou para o ainda cético Margrave Cleman. Ele ressaltou que a frequência de aparições de monstros estava aumentando, insinuando que uma ação era necessária. Cleman, no entanto, permaneceu cético, afirmando sem rodeios que ainda não confiava em Justin. O outro Margrave continuou, explicando que uma verdadeira mudança de opinião deve ser demonstrada com ações, não com meras palavras. Ele exigiu que Justin se provasse com resultados, avisando que não corresponder às suas expectativas seria inaceitável. Um sorriso sombrio e intenso se espalhou pelo rosto de Justin enquanto um pensamento se formava em sua mente. Este era exatamente o tipo de desafio que ele apreciava. Enquanto os 2 Margraves partiam, Taleiron perguntou discretamente a Cleman se ele realmente podia depositar sua confiança no comandante. Cleman esclareceu que não guardava rancor pessoal de Justin, mas afirmou que tinha seus próprios preparativos a fazer, por precaução. Na entrada de um pátio de pedra, um cavaleiro dá as boas-vindas ao comandante que retorna. Outro pergunta pelo paradeiro de Orel, descobrindo que o vice-comandante provavelmente está na sala de estratégia.
A porta do prédio principal rende ao se abrir. Dentro de um escritório espaçoso, Orel, com a cabeça enfaixada, reporta seu retorno a Justin Vandier. Justin pergunta como foi a missão, e Orel confirma que coletaram informações suficientes, acrescentando que a guarda da cidade assumirá a partir de agora. Justin, de pé sobre uma mesa coberta de documentos, pergunta então sobre o estado de suas próprias tropas. Tocando a cabeça enfaixada, Orel admite que eles estão sobrecarregados demais para lidar com a situação sozinhos, mas informa que o resto do esquadrão está atualmente verificando seus equipamentos. Ele continua, explicando que, embora o moral esteja alto, está quase alto demais, deixando os soldados inquietos. Com os braços cruzados, Justa observa que o próprio Orel não parece estar muito animado e pede uma atualização sobre os últimos acontecimentos. A expressão de Orel torna-se sombria enquanto ele entrega seu relatório. A equipe de reconhecimento já retornou do local, confirmando que a área ao redor das ruínas está infestada de monstros de vários tipos, animais, plantas e até formas humanoides gigantes. Ele afirma que quase 50 foram contados no total. Agora sentado em frente a Justin, ele elabora que o aumento de monstros está ocorrendo como previsto e especula que uma pedra mágica possa estar localizada dentro das ruínas. Justin ouve atentamente, concluindo que eles devem agir antes que as criaturas avancem. Orel concorda, mencionando que tem uma proposta, e Justin incentiva a compartilhá-la. Após ouvir o plano, Justin toma sua decisão. Ele coloca uma mão enluvada firmemente sobre um documento, declarando que prosseguirão com a sugestão de Orel. Ele dá a ordem para providenciar os suprimentos necessários com o intendente do quartel, o que Orel confirma. Quando a reunião estratégica termina, o mestre Kuka entra na sala. Ele cumprimenta o comandante e pergunta sobre a refeição, anunciando que a comida à base de grãos está pronta e que é hora de Justin preparar seu canhão mágico. O mestre Kuka apresenta uma refeição farta, projetada para abastecer o comandante, uma grande travessa de salsichas, bandejas de carne fatiada e uma panela de sopa fumegante. Ele fica ao lado de Justin, detalhando a refeição de sanduíches, sopas e carnes grelhadas em abundância. O chefe explica que o canhão mágico do comandante requer tempo e energia significativos, aconselhando-o a comer enquanto a comida está quente, embora possa ser reaquecida se necessário. Ele continuou a falar com o chefe de cozinha, um leve sorriso no rosto. Assegurou ao homem que voltaria antes que a refeição estivesse pronta, mas acrescentou uma nova condição: quando voltasse, a refeição deveria servir como um banquete de vitória. O chefe, atordoado mas determinado, concordou prontamente. Sua atenção então se voltou para um jovem cavaleiro que estava por perto. Ele afirmou que reconhecia a equipe da cozinha como aliados que lutavam ao lado deles à sua própria maneira, e prometeu não desperdiçar seus esforços, seu poder. O cavaleiro, surpreso com a declaração, conseguiu apenas pronunciar o título do comandante. Profundamente comovido, o chefe de cozinha fez uma reverência profunda, agradecendo profusamente ao comandante. Ele declarou com convicção que preparariam o banquete da vitória e aguardariam ansiosamente seu retorno seguro. Justin permaneceu de braços cruzados, aceitando silenciosamente a gratidão e a confiança deles. Sob o céu noturno, o comandante dos cavaleiros, Justin Vandier, posiciona-se diante de suas tropas reunidas. Ele pergunta a um assessor se os suprimentos foram preparados, que confirma que o carregamento está completo. Justin então indaga se as unidades de apoio Justin e Elite estão alinhadas, recebendo uma afirmativa. Com os preparativos em ordem, ele decide revisar a operação uma última vez. Virando-se para seus homens, ele detalha a missão: eles avançarão em direção às ruínas na Floresta Oriental, que se acredita ser um covil de bestas demoníacas. O plano é viajar de carroça o máximo possível e, em seguida, prosseguir a pé para eliminar rapidamente os monstros e proteger as ruínas. Ele continua com uma intensidade ardente, declarando que não há garantia de que retornarão vivos desta missão. Ele lhes oferece uma última chance de se retirarem agora, afirmando que não questionará a decisão deles. Ele os desafia diretamente, perguntando o que farão. Sua expressão se suaviza em um sorriso confiante ao ver a determinação inabalável nos olhos de seus cavaleiros. Cassius, Orel e os outros permanecem firmes, com expressões determinadas e prontas. Seu punho enluvado se fecha com força. Ele sabe que as terras da fronteira estão cercadas em 3 lados pela floresta. Se falharem, esta cidade será rapidamente invadida por bestas demoníacas. Sua voz ressoa com um propósito renovado, bradando que eles devem encontrar e destruir o fragmento do Deus maligno a todo custo. Ele ordena que cada soldado fortaleça sua determinação. Em resposta ao seu discurso inspirador, os cavaleiros erguem os punhos em uníssono, soltando um grito poderoso. Justin declara que a operação começou. A expedição começa. Os cavaleiros viajam em carroças puxadas por cavalos, percorrendo um caminho escuro que corta uma floresta densa. A jornada deles é abruptamente interrompida. Justin está de pé sobre os cadáveres frescos de 2 grandes lobos, com a espada em punho. Enquanto seus homens observam, ele encara a floresta escura à frente, onde inúmeros pares de olhos brilhantes apareceram. Ele reconhece a ameaça. Das sombras emerge uma horda aterrorizante de bestas demoníacas. 2 ogros enormes e com chifres postam-se ao lado de um urso maciço e seu filhote, ladeados por lobos rosnando. Acima, pássaros monstruosos com caudas longas circulam no céu, prontos para atacar. O comandante cavaleiro Justin Vandier inspeciona a área com uma expressão sombria. Ele observa que, aparentemente, bestas demoníacas de nível inferior não conseguem penetrar tão fundo nas ruínas. Ele se vira para seus cavaleiros, explicando seu raciocínio. O fato de as bestas terem emergido da entrada destas ruínas esquecidas, porém divinas, significa que eram, sem dúvida, poderosas.
Ele assegura a seus homens que a força principal lidará com essas ameaças, instruindo sua própria unidade a terminar a tarefa rapidamente para que possam comer e descansar. Com sua avaliação concluída, o comandante cavaleiro coloca a mão no pomo de sua espada. Com seus homens prontos atrás dele, ele dá a ordem para iniciar o ataque. Muito bem, vamos avançar. Sob o manto da escuridão, um bando de feras massivas, semelhantes a falcões, desce do céu estrelado, mergulhando sobre uma construção solitária aninhada em uma floresta densa. Em resposta a este assalto aéreo, uma mão enluvada bate com força decisiva. Um instante depois, um orbe de energia brilhante é arremessado pelo ar, mirando diretamente em uma das criaturas que guincham. O projétil atinge seu alvo, e os pássaros monstruosos caem do céu, suas formas se dissolvendo em sombras. Observando de um parapeito, Cassius e outro cavaleiro comemoram sua defesa bem-sucedida, satisfeitos com o resultado. Mais tarde, durante uma reunião de estratégia, Orel se dirige a seus superiores. Ele explica que, embora consigam lidar com monstros voadores, seus métodos atuais são ineficientes. As bestas não têm poder suficiente, e usar magia de fogo ou explosão em larga escala é muito perigoso, pois arrisca atrair ainda mais monstros da floresta ao redor. Ele propõe uma solução a Justin Vandier, encantar seus projéteis com magia de vento para se especializarem em alcance e penetração, garantindo que possam abater alvos de forma confiável. Orel acrescenta com confiança que, em uma emergência, o Margrave da Fronteira certamente forneceria o financiamento necessário. Ouvindo o plano, Justin comenta internamente sobre a personalidade completamente podre de Orel. A cena muda para uma batalha feroz na floresta. Uma horda de bestas demoníacas avança contra as linhas dos cavaleiros. A comandante ordena que a unidade de apoio continue a varrer o perímetro enquanto a força principal se engaje em um ataque coordenado às criaturas maiores. Ela direciona especificamente a unidade de Justin para eliminar primeiro um monstro massivo semelhante a um urso, e ele confirma o comando. Ele imediatamente repassa sua própria estratégia, comandando a unidade Elliot para conter o enxame enquanto ele pessoalmente atrai a atenção das feras maiores. Com um grito de guerra, ele ordena que seus homens avancem para a batalha, e eles respondem com um brado poderoso. Seguindo sua liderança, dois cavaleiros, Aunor e Simon, avançam à frente do grupo principal. Aunor grita que pegará o primeiro alvo e diz a Simon para executar um ataque em pinça. Simon concorda prontamente, preparado para coordenar o assalto. Mas, enquanto Aunor avança, uma mão sombria de repente agarra sua cabeça, parando-o abruptamente. Ele grita de dor e incredulidade, chocado com a dureza e a força deste agressor invisível. Em meio ao caos, Justin Vandier comanda seus cavaleiros com precisão. Ele observa que, se for impossível cortar a formidável besta mutante, eles devem atacar suas articulações. Ele ordena que Gaspar ataque pelo flanco e que Marius vá por trás, uma ordem que o cavaleiro encapuzado aceita prontamente. Ele avança contra a criatura massiva, parecida com um urso, brandindo sua espada em um arco amplo. A fera responde ao ataque com um golpe poderoso de sua própria garra, rugindo de fúria. Marius desvia a garra e continua seu ataque, cravando a lâmina com intensidade focada enquanto a fera rosna, mostrando as presas. Ele se esquiva agilmente de outro ataque e salta no ar, desferindo um chute poderoso diretamente na lateral da cabeça da criatura. O chute acerta, mas, ao aterrissar, ele olha para os olhos brancos e leitosos da fera e percebe que algo está terrivelmente errado. A criatura está completamente impassível, provocando um murmúrio de descrença do cavaleiro. Sua espada agora está cravada profundamente na testa do monstro, mas a criatura simplesmente permanece parada, sua pele estranha e resistente impedindo que a lâmina desferisse um golpe fatal. Lutando para libertar sua arma, ele grita um aviso para os outros não baixarem a guarda, pois ainda há mais monstros por perto. Próximos a ele, outros cavaleiros recuam, reclamando do resíduo pegajoso das criaturas que mataram. Enquanto Marius continua preso em sua luta, Justin Vandier abre caminho através de uma horda de monstros menores, semelhantes a lobos e cobras. Ele grita que o esquadrão de Elliot está sendo forçado a recuar e ordena que seus homens forneçam apoio imediato. Um sorriso leve e confiante toca seus lábios enquanto ele elogia mentalmente Aunor por tomar uma boa decisão em outra parte do campo de batalha. Ele para com o pé firmemente plantado sobre o cadáver de uma besta massiva derrotada, descansando a espada no ombro. Ele se dirige a seus cavaleiros, dizendo-lhes para darem o seu melhor, senão ele será forçado a resolver tudo sozinho, uma clara demonstração de seu poder como o mais forte comandante dos cavaleiros. Enquanto seu comandante lidava com a ameaça sem esforço, Marius só conseguia observar, ofegante e de olhos arregalados. Atrás dele, seus companheiros cavaleiros assistiam à demonstração com uma mistura de admiração e resignação. Um deles comentou secamente, como esperado do comandante. Do lado de fora de um conjunto de ruínas antigas com colunas, um cavaleiro se reporta ao seu superior. Ele confirma que a área foi limpa e pergunta se devem prosseguir com a busca pelo fragmento do deus maligno. O comandante dos cavaleiros, Justin Vandier, nega o pedido. Em vez disso, ele ordena ao homem que faça uma pequena pausa, inspecione seu equipamento e o troque por peças sobressalentes, se necessário. O cavaleiro confirma o comando. Perto dali, uma cavaleira do esquadrão de apoio pronuncia uma única palavra, ativar. Uma onda de energia irrompe à sua frente, solidificando-se em uma grande superfície plana. O efeito é recebido com um brado de aprovação dos cavaleiros reunidos. Eles comemoram em voz alta pela refeição, ansiosos por uma refeição rápida. Justin está de pé sobre a carcaça de uma grande criatura derrotada. Ele reflete internamente que a carne do pássaro-rocha daria um excelente caraaje, mas como não tem molho de soja, uma simples fritura com sal terá que ser suficiente. O pensamento parece agradá-lo. Seus pensamentos são interrompidos quando um subordinado se aproxima, informando que não há presenças demoníacas na área circundante.
De braços cruzados, Justin confirma o relatório, pensando que isso é exatamente como ele esperava. Ele então emite suas ordens para a próxima fase. Os esquadrões Justin e Elliot se aventurarão nas ruínas, enquanto o esquadrão de apoio permanecerá para guardar sua posição atual até o retorno dos outros. Ele faz um aviso severo: se o esquadrão de apoio for atacado, eles não devem recuar para um resgate, mas devem lidar com a situação por conta própria. Ao ouvir isso, Cassius comenta que o comandante está sendo tão exigente como sempre. A cavaleira ao lado dele concorda, mas acrescenta que está totalmente preparada para lidar com a situação. Justin se vira para suas tropas, com uma expressão séria, e pergunta se os preparativos estão concluídos. Sua expressão severa se desfaz em um sorriso confiante. Ele lhes diz para se apressarem, pois há comida suficiente para todos. Energizados pela promessa de uma refeição e pela missão à frente, Cassius e os outros declaram sua prontidão para garantir a segurança do comandante. Com um comando final, certo então, vamos, Justa lidera o caminho em direção à entrada escura da ruína. Olhando para a escuridão opressiva, ele nota que está ainda mais escuro do que imaginava. Ele instrui Marius a preparar uma tocha, mas o cavaleiro ressalta que isso seria um empecilho em uma luta. Em resposta, Justin ergue sua própria espada, que começa a brilhar enquanto ele entoa a palavra luz. Ele lidera o caminho, sua espada magicamente iluminada erguida. Atrás dele, sua subordinada comenta como é conveniente viajar com o comandante dos cavaleiros, já que sua magia útil é de grande ajuda para todos. A luz de suas lâminas revela a grandiosidade silenciosa das ruínas, uma escadaria larga e coberta de poeira, ladeada por estátuas desgastadas, insinuando uma opulência esquecida. Eles continuam avançando, suas 4 silhuetas movendo-se em formação por um vasto salão com pilares, onde o único som é o suave arrastar de suas botas no chão de pedra. Avançando por um longo corredor arqueado, ele para de repente, seus olhos se estreitando. Ele sente algo à frente, uma sensação que faz sua equipe parar em alerta atrás dele. Sua intuição os guia até um enorme conjunto de portas duplas ornamentadas. Conforme se aproximam, uma batida forte ecoa do outro lado, a madeira vibrando com o impacto. A cavaleira reconhece a arquitetura, identificando a sala adiante como uma capela. Ela aconselha Justa a esperar um momento, com uma expressão cautelosa, observando que é um lugar apropriado para algo estar. Ele confirma a avaliação dela com um simples na mosca. Ele afirma com certeza que o fragmento do Deus maligno está neste lugar e que não está desprotegido. No momento em que ele fala, as portas são arrombadas por dentro, revelando uma horda de monstros sombrios com olhos brilhantes. Um dos cavaleiros, Cassius, ofega de surpresa. Em meio ao caos repentino, o comandante dos cavaleiros se vira calmamente para Cassius. Ele explica que, entre eles, Cassius é o mais rápido e ágil. Como sua própria magia de aprimoramento tem seus limites, ele declara que Cassius é o candidato ideal para ser fortalecido para um único e decisivo avanço. O choque inicial do jovem cavaleiro desaparece, substituído por um sorriso confiante, quase predatório. Ele aceita o papel crucial enquanto o resto do esquadrão, incluindo Marius, se prepara para a batalha iminente. Num caminho de paralelepípedos, a cavaleira se dirige a Cassius. Ela diz para ele segui-la, colocando a mão em seu ombro e ativando um feitiço, aprimoramento corporal. Ele sente a magia percorrer seu corpo, exclamando que se sente incrivelmente leve. Ela o aconselha que, embora ele possa ter um excesso de poder, deve aprender a controlar seu corpo durante a batalha que se aproxima. Em outro lugar, Justin Vandier instrui seus cavaleiros, incluindo Marius. Ele os adverte para terem cuidado com qualquer luz que possa vazar assim que a porta for aberta. A missão principal deles é procurar o demônio lá dentro. Ele dá uma diretriz específica: se localizarem uma pedra mágica, devem transmitir sua posição a Cassius. Se a pedra já estiver destruída, suas ordens são para aniquilar quaisquer demônios restantes. A cavaleira ouve atentamente, pronta para agir. Com um clarão ofuscante e um estrondo trovejante, ela estilhaça as portas pesadas, liderando o ataque para a escuridão além. Lá dentro, os cavaleiros são imediatamente confrontados por uma fera imensa e monstruosa. Enquanto seus homens a enfrentam, ela grita para que procurem o fragmento do Deus maligno. Um dos cavaleiros avista um espectro esquelético e sombrio, identificando-o como um Yug. Reconhecendo a verdadeira forma da criatura, ela ordena urgentemente que Cassius avance. Ele confirma, com um rosto determinado. Enquanto uma criatura monstruosa parecida com um lobo solta um rugido ensurdecedor, ela comanda todo o pessoal para dar cobertura a Cassius, protegendo-o a todo custo enquanto ele avança pelo salão caótico. A fera avança, seus olhos brilhando ameaçadoramente. Um pequeno punhal está estranhamente cravado em sua pata maciça, segurado como se fosse uma arma. Vendo o ataque, Simon grita para Cassius se apressar. Aproveitando a abertura que seu companheiro criou, Cassius agradece e avança. Ele salta em direção a um altar no extremo da sala, gritando que tudo o que precisa fazer é destruir o objeto brilhante que repousa sobre ele. Ele desceu sua espada com toda a força, mas a pedra mágica se recusou a ceder, o impacto lançando faíscas e detritos. Com uma praga, ele golpeou novamente, gritando de frustração para que ela se partisse. Enquanto ele lutava, a extrema dureza da pedra tornou-se aparente. Enquanto isso, seu comandante, Justin, mantinha-se firme contra uma criatura monstruosa com cabeça de rato que empunhava o machado, segurando a linha de frente. A batalha se intensificou quando o minotauro corpulento se juntou à luta. Justin, vendo as chances esmagadoras, gritou para Cassius fugir, mas o jovem cavaleiro ignorou o aviso, concentrando toda a sua energia em sua tarefa e gritando para que a pedra se quebrasse mais rápido. Com um último golpe desesperado, sua espada estilhaçou a estrutura cristalina. A pedra mágica foi destruída.
Ele soltou um grito triunfante, exclamando que finalmente havia conseguido. Seu grito de vitória foi interrompido quando o pior cenário possível se desenrolou. Uma lâmina enorme e escura desceu de cima, mirando diretamente em um Justin despreparado. Cassius só pôde olhar para cima, horrorizado. A origem do ataque era uma mulher de cabelos longos e esvoaçantes e um olhar selvagem. Enquanto sua lâmina descia, ela soltou um grito agudo, mandando-os parar. Cassius observava, atônito, questionando o que estava acontecendo. Diante de um monstro imponente com cabeça de touro, Cassius declara seu sucesso, exclamando que destruiu o fragmento do deus maligno. Enquanto ele fala, o próprio chão ao lado deles racha e se estilhaça. À distância, testemunhando a cena se desenrolar no grande salão arqueado, Justin Vandier solta um rugido desesperado, gritando para que parem. Seu rosto se contorce de fúria e pânico enquanto uma torrente de memórias inunda sua mente. Seu irmão mais novo de sua vida passada, seus leais cavaleiros chamando de comandante, a silhueta de uma criança prestes a ser atingida por um carro e, agora, a silhueta idêntica de Cassius enfrentando o monstro sozinho. Ele desembainha sua espada com uma velocidade estonteante, sua voz trovejando com uma ordem protetora, para não encostarem um dedo em seu irmão. Com essa declaração furiosa, ele se lança para frente, um rastro de prata e branco contra a pedra, gritando, não se atreva. Enquanto ele avança, seus outros cavaleiros, Marius e a guerreira, mantêm suas posições contra um lobo rosnando e um goblin grotesco. O Minotauro, no entanto, vira a cabeça, seus olhos se arregalando de surpresa com a intervenção repentina. Justin cobre a distância em um instante, um borrão de movimento enquanto corre para interceptar o ataque iminente a Cassius. O machado maciço do Minotauro desce, mas Justin chega bem a tempo. Com um estrondo ensurdecedor, sua espada encontra o machado, a força do impacto estilhaçando o chão de pedra e enviando ondas de choque pelo salão. O rosto do monstro é uma máscara de incredulidade. Ele se posta protetoramente sobre o Cassius caído em meio aos escombros. À distância, Marius observa, soltando um suspiro de alívio e admiração enquanto murmura o título do comandante. Um sorriso confiante se espalha por seu rosto. Ele pensa consigo mesmo, desta vez, eu consegui. Ele então olha para seu subordinado e o elogia. Você foi bem, Cassius, reconhecendo que este único golpe estilhaçou tanto a crise imediata quanto seu próprio trauma persistente. Sobre os paralelepípedos manchados de sangue, uma criatura massiva, parecida com um ogro, jaz morta. As forças demoníacas restantes, 2 lobos gigantes, um goblin e um mago esquelético, hesitam. Um deles observa que, embora a ameaça imediata tenha desaparecido, os outros agora tremem de medo, com a moral abalada. Percebendo essa mudança de dentro de um grande salão abobadado, uma guerreira de longos cabelos esvoaçantes ergue sua espada. Ela reconhece a oportunidade na desordem de seus inimigos e declara que agora é a chance de atacar. Seu grito galvaniza as tropas. Um capitão cavaleiro brada para que seus soldados aproveitem a vantagem e aniquilem os inimigos à sua frente. Com um rugido unificado, os cavaleiros avançam por uma escadaria larga, suas botas de armadura ecoando pela câmara. Após a batalha, os cavaleiros se reúnem em torno de uma grande massa irregular de rocha escura, a fonte do ataque demoníaco. Um dos homens expressa seu alívio, observando que a incursão felizmente foi em uma escala que eles estavam preparados para lidar. Outro cavaleiro concorda, afirmando que precisam retornar rapidamente. Ele reflete sobre como teria sido desastroso se todos tivessem sido aniquilados, comentando que defender a entrada acabou sendo uma tarefa surpreendentemente fácil. Nesse momento, seu comandante, Justin Vandier, chega com Cassius. Ele anuncia que o resto das tropas está a salvo. Um subordinado chama, expressando exaustão e perguntando sobre o destino do fragmento do deus maligno. Ele ergue o objeto escuro e cristalino em sua mão enluvada. Justin confirma que este é o fragmento, mas explica que, com sua essência demoníaca esgotada, agora não passa de uma pedra comum. Cassius pergunta o que devem fazer com aquilo agora. Justin responde que o relatório deles por si só não é prova suficiente. Ele planeja pedir a um sacerdote de alto escalão que investigue a pedra para corroborar oficialmente suas alegações. Ele então volta sua atenção diretamente para Cassius. Seu tom se torna severo. Ele diz a Cassius que ele deveria ter se reagrupado e avaliado a situação primeiro. Ele adverte o jovem cavaleiro, afirmando que, embora deva seguir ordens, também precisa pensar por si mesmo e evitar tal imprudência. Indiferente à lição, Cassius sorri largamente. Ele explica com confiança que agiu daquela forma porque tinha fé absoluta de que seu comandante seria capaz de lidar com o que quer que viesse. Ele gritou de choque quando a mão enluvada do comandante Justin Vandier de repente agarrou seu cabelo, puxando sua cabeça para trás com uma força surpreendente. Ainda o segurando firmemente, Justin ouviu Cassius exigir saber o que ele estava fazendo, protestando que não era sensato um comandante arriscar a própria vida em uma estratégia de autossacrifício. Justin simplesmente se desculpou por tê-lo preocupado. Com a tensão imediata dissipada, os cavaleiros começaram a se reagrupar. Um subordinado se aproximou de Justin, relatando que o santuário estava seguro e não havia sinais de reforços inimigos nas proximidades. Ao ouvir isso, Justin declarou formalmente a operação um sucesso. Com seus deveres oficiais concluídos, um sorriso malicioso se espalhou pelo rosto do comandante. Ele mal conseguia mais se conter.
Virando-se para suas tropas reunidas, ele soltou um rugido triunfante, anunciando que era hora do almoço, uma declaração recebida com uma aclamação retumbante dos cavaleiros famintos. Uma refeição generosa é apresentada, uma cesta transbordando de croquetes recém-fritos ao lado de um pão rústico, provocando um som de pura apreciação. Sem hesitação, os cavaleiros começam a comer, suas mãos alcançando avidamente a comida e a bebida enquanto declaram que é hora do banquete. Eles comem com entusiasmo, Cassius gesticulando animadamente enquanto fala, enquanto Justin Vandier e os outros cavaleiros ouvem e desfrutam da refeição simples. Sua refeição, no entanto, parece pesada em sua mão. Justa encara um croquete escuro, ponderando se este ato será suficiente para ganhar a confiança do Margrave. Ele sabe que os nobres na capital ainda o consideram um homem perverso e heterodoxo. Ele se lembra das palavras furiosas do Margrave, questionando por que o oráculo o estava investigando por heresia. A memória é nítida, um aviso de que, se a pedra mágica que ele apresentou fosse uma falsificação, ele seria interrogado pelo crime máximo de traição. Tirado de seus pensamentos, ele ouve Cassius oferecer-se alegremente para comer todas as sobras. Outro cavaleiro observa que a expressão de Justin está tão sombria como sempre, mas Cassius insiste que ele deveria estar feliz agora que o assunto foi resolvido. O destino daquela comida fica claro quando os cavaleiros a distribuem para um grupo de jovens órfãos de guerra, vários dos quais carregam as duras cicatrizes do conflito com membros faltando. A cena desencadeia uma memória de sua vida passada. Como Maeno Naoki, ele se senta entre outros meninos em um orfanato, observando um cuidador distribuir bebidas para eles. Mais tarde, Justin para diante de uma pequena e desgastada lápide de pedra. Seus pensamentos se voltam para Simon, e uma pergunta sombria sobre a cabeça de seu subordinado começa a se formar antes que ele a afaste. Por enquanto, ele decide, celebrará este primeiro passo em direção a um futuro melhor, repreendendo a memória de seu camarada caído por ser tão mesquinho. Ele viaja para a capital real do reino de Rufolks. Com passos determinados, ele caminha sozinho por um vasto e ornamentado corredor, movendo-se em direção a um propósito desconhecido. Ele chegou a um salão luxuosamente decorado, sua forma uma silhueta escura contra a luz de uma porta ornamentada. Diante dele, uma nobre em um vestido formal se dirigia a alguém fora de vista, perguntando sobre uma pessoa chamada de Ars. Enquanto as pesadas portas começavam a se abrir, uma conversa distinta podia ser discernida. Uma figura em silhueta expressava profunda gratidão pela ajuda, mas a outra a interrompeu, assegurando que não havia necessidade de preocupação, pois uma ordem de cavaleiros de subjugação já havia sido enviada para lidar com a situação. Esta notícia pesou sobre Tiaris de Taleira. De pé, com as mãos entrelaçadas, seu olhar estava distante e preocupado. Seus pensamentos se voltaram para o homem no centro de tudo, o comandante da Terceira Ordem de Cavaleiros, Justin Vandier, e ela não pôde deixar de se preocupar com a forma como ele estava se comportando com seu pai e os outros lords. Em uma biblioteca mal iluminada, um assessor com a testa enfaixada espera ansiosamente em uma longa mesa. Um relógio de pêndulo próximo marca a passagem do tempo, e a sala está imersa em um silêncio tenso. Ele de repente se levanta de um salto, batendo as mãos na mesa enquanto anuncia em voz alta que o vice-comandante e a força de subjugação retornaram. Após seu relatório, a cena muda para os cavaleiros que retornam sendo recebidos por uma multidão animada. Em cima de uma carroça, Cassius ergue o punho, declarando sua exaustão, enquanto os habitantes da cidade o saúdam. O assessor enfaixado expressa seu alívio ao comandante dos cavaleiros, Justin Vandier, por seu retorno seguro. Cassius comenta sobre a energia surpreendente do assessor e sugere uma festa de comemoração. Justin, no entanto, descarta a ideia por enquanto, instruindo seus homens a descansarem antes de se encontrarem com o Margrave, pois tem assuntos a discutir que não podem esperar. Ele então se vira para fora, ordenando que ele organize rapidamente uma reunião e garanta que um sacerdote de alto escalão também seja convocado para comparecer. Floran confirma o comando de forma concisa. O assessor enfaixado sugere que o comandante também descanse até que uma resposta chegue. Justin concorda, admitindo que deveria pelo menos trocar de armadura. Algum tempo depois, Justin chega à grande propriedade do Margrave Taleira. De dentro, uma voz o chama, confirmando sua presença. Lá dentro, o Margrave Taleira o cumprimenta calorosamente, afirmando que já recebeu o relatório de um mensageiro sobre o sucesso da subjugação e oferece seus sinceros agradecimentos. Justin responde que o sucesso dele só foi possível devido ao apoio do domínio do Margrave. O Margrave então muda a conversa para os negócios, afirmando que eles podem comemorar mais tarde. Ele pergunta sobre o assunto urgente para o qual Justin solicitou a presença de um sacerdote. Sentado em uma reunião formal com o Margrave, Tiaris e o sacerdote, Justin apresenta suas descobertas. Ele relata que a origem dos monstros foi destruída e revela uma grande pedra quebrada. Ele explica que se presume ser um fragmento do deus maligno do território de Taleira e solicita formalmente que o sacerdote o avalie. Ele observava enquanto o sacerdote examinava o fragmento de pedra, com uma expressão sombria. O homem idoso identificou o objeto como contendo resquícios de um elemento demoníaco, admitindo que era a primeira vez que via algo assim. Ele questionou sua segurança, mas foi assegurado de que não houve problemas durante o transporte. Juntando as mãos, o sacerdote declarou que algo dessa natureza deveria ser purificado. O Margrave Taleira, acariciando o queixo em pensamento, murmurou em concordância. Enquanto eles falavam, Justin considerava a situação. Embora o julgamento do Margrave fosse sensato, ele sabia que purificar completamente um artefato tão contaminado com poder demoníaco exigiria as orações de vários sacerdotes de alto escalão. Tal ritual exigiria uma doação substancial ao grande santuário. Ele voltou sua atenção para o Margrave, afirmando que, com as contramedidas atuais já em vigor, as finanças do território certamente estavam no limite.
Aproveitando a oportunidade, ele fez uma proposta, pedindo ao Margrave que lhe confiasse o fragmento do Deus Maligno. Ele continuou, explicando que impedir a debandada de monstros foi uma conquista inesperada, mas grandiosa. O fragmento em si, sendo um caso histórico extremamente raro, era necessário como prova concreta para seu relatório ao rei. Com um olhar de cumplicidade, ele então se dirigiu ao sacerdote. Ele sugeriu que oferecer o fragmento do Deus Maligno ao grande santuário seria uma grande conquista para ele pessoalmente, acrescentando que faria questão de comunicar o profundo envolvimento do sacerdote no assunto. O sacerdote pareceu entender a implicação. Com seus termos expostos, ambos os homens rapidamente concordaram. O Margrave expressou seu entendimento e disposição para cooperar, e o sacerdote confirmou que ajudaria. Com o assunto resolvido, Talleyrand dispensou o sacerdote, afirmando que o resto era assunto deles. Um leve sorriso satisfeito tocou os lábios de Justin. Seu plano havia funcionado perfeitamente. O grande santuário seria incapaz de purificar o fragmento sem incorrer em perdas financeiras, enquanto ele acabará de criar uma oportunidade para ganhar o favor tanto da família real quanto da liderança do santuário. Enquanto o sacerdote caminhava pelo corredor com o assessor, ele deu instruções para preparar um certificado e fornecer ao convidado a gratificação do dia. Ele apertou a lateral do corpo, com o rosto contraído de dor. De volta ao escritório, o Margrave enxugou o suor da testa, oferecendo seus sinceros agradecimentos. Ele confessou que, como a família real havia concedido esta terra à sua casa, ele não poderia pedir a eles que arcassem com os custos da purificação. Justin o observou com frieza, comentando que ele era um homem que falava com clareza. Ele ouvia enquanto o Margrave Talleyrand, sentado à sua frente, falava com uma expressão pensativa. O Margrave questionou em voz alta quem um dia confiaria a Justin tal responsabilidade, admitindo que nunca antes acharia isso possível. Ele então perguntou o que poderia ter mudado o comandante dos cavaleiros tão profundamente. Em resposta, um sorriso leve e confiante surgiu nos lábios de Justin. Ele sugeriu simplesmente que a água e o ar daquelas terras deviam ter lhe caído bem. Mudando de assunto, ele se ofereceu para cuidar de quaisquer cartas que precisassem ser entregues à sua excelência ou à sua filha. Mais tarde, sentado com Tiaris, ela o informou que assumiria as tarefas de patrulha e segurança. Ela garantiu que seus soldados cuidariam de tudo, permitindo que a terceira ordem de cavaleiros descansasse. Justin expressou sua gratidão, observando que a ajuda dela seria muito apreciada e que seus homens certamente ficariam satisfeitos. Dentro de uma residência bem equipada, Justin Vandier está na cozinha, cantarolando contente enquanto prepara uma grande panqueca. Seus subordinados, Orel e Cassius, observam da porta. Orel pergunta ao comandante o que ele está fazendo, mencionando que veio trazer uma lembrança para um conhecido. Justin, sorrindo calorosamente, vira-se e pergunta se sua expressão é realmente tão incomum, levando Orel a comentar sobre seu raro bom humor. Ele então aponta para as expressões deles, notando que parecem querer algo. Cassius imediatamente declara que é natural, eles também querem comer a panqueca, especialmente se estiver coberta de mel. Orel concorda com entusiasmo, e Justin considera o pedido ávido deles. Um sorriso astuto se forma em seu rosto enquanto ele faz uma proposta. Ele os lembra que o exercício conjunto final com os cavaleiros do Margrave da Fronteira é no dia seguinte. Em seguida, promete algo especial para aquele que obtiver os melhores resultados na batalha simulada. Com suas palavras, tanto Orel quanto Cassius se calam, suas expressões mudando instantaneamente para uma de foco e determinação intensos. No dia seguinte, nos campos de treinamento, os cavaleiros reunidos estão em posição de sentido. O ar está denso com uma tensão palpável enquanto aguardam o início dos exercícios. Observando de uma sacada acima, o Margrave Talleyrand comenta sobre a atmosfera invulgarmente tensa. Justin, ao lado dele e do Margrave Cleman, explica que disse a seus homens para tratarem isso como sua última chance para darem tudo de si. Ele então se dirige aos cavaleiros abaixo, iniciando oficialmente as batalhas simuladas um contra um. Ele os adverte para não se conterem só porque estão usando espadas de madeira e brada para que deem o máximo de si. Cleman observa o espírito feroz deles, pensando que mesmo em um exercício, a falta de seriedade poderia ser fatal. Os cavaleiros respondem com um grito unificado. No centro do campo, Orel e Cassius assumem suas posições, um de frente para o outro com espadas de madeira em punho, enquanto os outros cavaleiros formam um círculo para observar. No momento em que o comando para começar é gritado, Orel explode em movimento. Ele avança com uma velocidade surpreendente, sua espada um borrão apontado diretamente para Cassius, que fica momentaneamente atordoado com a velocidade do ataque. Ele reage bem a tempo, erguendo sua própria espada para parar o golpe. Os dois cavaleiros imediatamente entram em uma troca furiosa de golpes, suas armas de madeira se chocando com estalos retumbantes. Ele se esforça para bloquear o poderoso golpe descendente de Cassius, sua própria espada de treino vibrando com a força do impacto. Seus olhos estão arregalados com a pura intensidade do ataque. O duelo termina com Cassius declarado vencedor, de pé sobre seu oponente derrotado. Observando de lado, o Margrave Cleman está visivelmente abalado, percebendo que os movimentos anteriores deles eram mera encenação. Esta, ele entende, é a verdadeira e séria natureza da terceira ordem de cavaleiros. Ele encara os cavaleiros, notando o genuíno espírito de luta em seus olhos. Ele acha difícil de acreditar, questionando que palavras simples poderiam ter escondido tamanha determinação. A resposta ecoa em sua mente com incredulidade. Panquecas. O pensamento da recompensa parece se espalhar como fogo. A mão de um cavaleiro se aperta ao redor do punho de sua espada, seus nós dos dedos ficando brancos de antecipação. Uma onda de determinação feroz toma conta dos cavaleiros reunidos.
A simples promessa acendeu um fogo competitivo em todos eles, seus rostos se enrijecendo em concentração. O margrave Cleman cerra o punho, um sorriso sombrio tocando seus lábios. Ele reconhece a imensa pressão e dignidade da Terceira Ordem de Cavaleiros, percebendo que seu propósito é muito mais do que apenas repelir monstros. Ele admite que deve reconhecer o homem que os lidera, Justin, como uma figura formidável. De uma sacada acima, Justin Vandier observa com um sorriso presunçoso. Ele comenta com o margrave Taleira que seus homens são simplórios, facilmente motivados por comida, e que deveriam ter levado as coisas a sério desde o início. Ele então menciona casualmente que, como a farinha e o mel estão esgotados, eles devem desocupar a estalagem em breve. O margrave Taleira observa seu companheiro, pensando consigo mesmo que seria um erro descartar esta cena como uma mera farsa. Ele sabe que a verdadeira natureza subjacente da Terceira Ordem de Cavaleiros e de seu comandante, Justin Vandier, é tudo menos superficial. Ele continua sua avaliação, concluindo que, se Vandier fosse um aliado, seria incrivelmente confiável. Se fosse um inimigo, no entanto, seria aterrorizante. A questão de qual dos dois ele realmente é permanece sem resposta. Abaixo, no campo de treinamento, os exercícios continuam com vigor. Uma voz brada, chamando o próximo grupo para se apresentar e começar. Vários dias depois, na propriedade do margrave, chegou a hora da partida. Carruagens saíram do grande pátio, marcando o fim da estadia dos cavaleiros. Montada em seu cavalo branco, a comandante interina se dirigiu aos funcionários da casa. O mestre Cook expressou sua tristeza em vê-los partir, pois havia gostado muito de suas discussões culinárias com Justin. Ele lamentou que gostaria de ter aprendido mais receitas. Ela sorriu calorosamente com as palavras dele, fazendo uma promessa. Disse-lhe que, se Justin se tornasse formalmente um nobre e comprasse sua própria propriedade, ele deveria vir trabalhar para ele. Os olhos do mestre Cuca se arregalaram em sincero deleite, e ele concordou com entusiasmo. Com as despedidas concluídas, ela voltou sua atenção para os cavaleiros reunidos atrás dela. Dirigindo-se a eles formalmente, deu a ordem para partirem. Enquanto a Terceira Ordem de Cavaleiros começava a cavalgar para longe, todos os funcionários da casa se curvaram profundamente em um gesto de profundo respeito e gratidão. Já na estrada, Cassius se espreguiçou na cela, comentando com alívio que finalmente estavam voltando para a capital. Ele observou que a marcha era muito longa e que acampariam por um tempo até chegarem. O caminho os levou por uma cidade, onde se depararam com uma visão inesperada. A rua principal à frente estava ladeada em ambos os lados por uma enorme multidão de pessoas. À medida que os cavaleiros se aproximavam, os habitantes da cidade explodiram em uma aclamação estrondosa, acenando com as mãos e celebrando sua chegada. Na multidão que aplaudia, Tiaris de Taleiran gritava seus agradecimentos à Terceira Ordem de Cavaleiros. O homem ao seu lado acrescentou que ouvirá dizer que eles haviam salvado a cidade de uma grande crise. Os cavaleiros foram pegos de surpresa pela recepção. Orel se perguntou em voz alta se o margrave havia espalhado a notícia para seu povo. Cassius comentou que ser agradecido não era tão ruim. Enquanto processavam a cena, a voz de uma criança de repente gritou, "Irmã Zona." Ela sorri calorosamente enquanto um garotinho puxa a manga de seu pai, apontando para ela. Ela confirma ao menino que o que ele fez foi algo bom, e seu pai observa com uma expressão de alívio. O pai dá um passo à frente, expressando sua profunda gratidão. Ele explica que o margrave até mesmo providenciou trabalho para os soldados que foram feridos. O menino então se intromete, agradecendo-a pelos crepes e exclamando como estavam deliciosos. Já montada e pronta para partir, ela olha para trás, para a dupla. O pai chama diretamente o comandante Vandier, agradecendo-lhe e mencionando que ouviu dizer que o comandante havia negociado em nome deles. Ela oferece um último conselho, dizendo ao homem para valorizar sua família. Enquanto partem, o menino acena e pede que ela os visite novamente, ao que ela responde que o fará, um dia. Com as despedidas concluídas, um comando ríspido é dado à Terceira Ordem de Cavaleiros reunida para que prestem continência. Os cavaleiros respondem em uníssono, com os braços cruzando o peito. Nas fileiras, Cassius comenta com Orel que está surpreso com a quantidade de pessoas que vieram se despedir deles. O margrave Cleman dá a ordem final. A Terceira Ordem de Cavaleiros deve prosseguir com dignidade para a capital real. O comandante Vandier lidera a coluna, e seus cavaleiros bradam em afirmação ao iniciarem sua marcha em direção a um novo palco. Na capital real ergue-se um grande castelo de muralhas brancas, com suas muitas torres e pináculos alcançando o céu. De um trono, uma voz régia comanda, "Levante o rosto." O rei, sentado em sua cadeira ornamentada, dirige-se a Justin Vandier. Ele afirma que, embora tenha compreendido a situação geral pelo relatório sobre a subjugação dos monstros, deseja ouvir os detalhes mais uma vez. Justin, em posição de sentido, confirma o comando em silêncio. De lado, um jovem de olhar afiado e cabelo claro e curto observa a troca com intenso escrutínio. Ao fundo, uma rainha senta-se silenciosamente em seu próprio trono. Perto dali, a expressão de Tiaris de Taleiran é de frio desdém enquanto observa os acontecimentos, com outros cortesãos posicionados atrás dela. Ele inclina a cabeça, plenamente ciente dos olhares gélidos direcionados a ele de todos os cantos da corte, do príncipe Ernest, dos oficiais divinos, dos ministros, e especialmente, de Tiaris. Ajoelhado no vasto salão do trono, ele inicia seu relatório formal ao rei. Ele explica que sua missão inicial era subjugar os monstros que apareciam no margraviato de Taleiran, mas uma investigação no local confirmou os sinais preliminares de uma iminente debandada de monstros. Ele continua, afirmando sua crença de que o aumento de monstros era apenas um sintoma de uma causa raiz mais profunda. Portanto, em cooperação com o margrave, ele empreendeu uma busca e destruiu um fragmento do deus maligno, impedindo com sucesso a debandada. O rei comenta que é uma história difícil de acreditar e pede provas.
Em resposta, Justa apresenta um fragmento cristalino, escuro e irregular, declarando ser o fragmento do deus maligno destruído. De seu trono, o rei se dirige ao oficial divino ajoelhado. Eu lhe peço, diz ele, instigando Justa a declarar seu desejo. Justan consente, pronto para fazer seu pedido. O rei examina o fragmento escuro que Justan segura, comentando sobre sua aparência perturbadora enquanto um nobre próximo observa com uma expressão sombria. A confirmação incita um alvoroço entre os outros nobres. O príncipe Ernest grita, incrédulo, questionando como a terceira ordem de cavaleiros, conhecida por sua má reputação, poderia ter evitado uma debandada de monstros. O rei, impassível diante do tumulto, silencia a corte. Ele declara que o fragmento do deus maligno foi verificado e que uma carta de Talarian também elogia a terceira ordem de cavaleiros, avisando que a reputação passada deles é irrelevante para esta nova conquista. Seu olhar então recai sobre Justan. O rei o elogia por seu excelente trabalho, oferecendo seu louvor como recompensa. Justan inclina a cabeça profundamente em gratidão. Em outra parte da corte, o príncipe Ernest coloca a mão no ombro de Charisse enquanto ela o encara com ressentimento. Ele sussurra de forma tranquilizadora, prometendo que irá protegê-la. Justa observa o par do outro lado da sala. Ele percebe que, se fosse pedir por Charisse como sua recompensa, teria que declará-lo abertamente. Com um som baixo, ele cerra seu punho enluvado. Ele se vira de volta para o trono e se dirige ao rei e à rainha. Ele afirma que a vitória pertence a seus cavaleiros e, portanto, deseja solicitar fundos em nome deles para grandes reparos em seus alojamentos e uma melhoria em suas refeições diárias. Seu pedido inesperado paira no ar. A rainha, sentada ao lado do marido, observa em silêncio atônito, murmurando a palavra refeições em descrença. Enquanto ela está surpresa, o rei se recosta em seu trono e solta uma gargalhada, comentando que o pedido é como de uma criança pedindo um doce. Ele se acalma um pouco, olhando para o comandante de cavaleiros ajoelhado. Justan explica que, como líder, ele deve primeiro zelar pelo bem-estar de seus homens. O rei reconhece isso, mas revela que uma carta de Talarian mencionava algo completamente diferente, insinuando que as coisas mudaram. Do seu trono, o rei declarou o pedido verdadeiramente aprazível e o concedeu. Perto dali, o margrave Talarian permitiu que um leve sorriso cruzasse seus lábios. Ele refletiu internamente que, desde que chegou a este mundo, havia experienciado muitas coisas e sentia como se sua vida tivesse sido completamente transformada. Essa reviravolta repentina, no entanto, deixou Charisse completamente perplexa. Seus olhos se arregalaram em choque enquanto ela tentava processar a situação, questionando-se o que diabos aquele homem poderia estar pensando. O príncipe Ernest ferve de frustração, questionando a verdadeira natureza de Justan Vandier. Ele acha inacreditável que este homem bruto e desumano possa de repente agir de forma tão diferente, capturando até o interesse do rei e da rainha. Cerrando o punho, ele jura não esquecer os muitos insultos que suportou. Ele está convencido de que deve haver um motivo oculto por trás das ações de Vandier. Espiando por uma porta entreaberta, ele observa 3 silhuetas dentro de um quarto, e sua suspeita aumenta enquanto se pergunta o que poderiam estar tramando. Dentro do quarto, Justan Vandier segura um orbe de luz brilhante logo acima da mão de uma criada, enquanto Orel observa por trás. Charisse, também presente, olha com espanto e pergunta o que ele está fazendo, enquanto a própria criada parece igualmente surpresa. De repente, as portas se abrem com violência. O príncipe Ernest invade o quarto com uma expressão furiosa, empurrando tanto Charisse quanto a criada assustada para confrontar o grupo. Ele vai direto para cima de Justan. A criada tenta timidamente se dirigir ao príncipe, mas Justan a tranquiliza calmamente, dizendo que está tudo bem agora. Inabalável, Ernest acusa Justan de estar encenando e ameaça relatar seu comportamento ao rei. Em resposta à acusação acalorada do príncipe, Justan apenas sorri de canto, cobrindo a boca com a mão enluvada. A demonstração de divertimento pega Ernest de surpresa, e ele exige, irritado, saber o que Justan acha tão engraçado. A fúria do príncipe se intensifica enquanto ele está de pé diante de uma mesa cheia de bebidas. Ele grita com Justan, dizendo-lhe que tomar decisões com base em tais suposições é impróprio para um governante. Justan permanece composto, retrucando que o método de questionamento do príncipe é falho. Ele explica que isso serve apenas para forçar a resposta que ele já deseja ouvir. Ernest rende os dentes, incapaz de responder, enquanto a criada observa aflita. A criada, agora ajoelhada diante do príncipe, esclarece rapidamente a situação. Ela explica que estava prestes a servir o chá quando o nervosismo a fez derrubar o bule, queimando-se. Ela conclui afirmando que Justan estava no meio do uso de magia de cura em seu ferimento. Vistos como silhuetas através de uma grande janela, o mal-entendido é resolvido. A criada agradece profusamente a Justan por sua ajuda. Ele diz que está tudo bem, mas a aconselha a descansar, explicando que a magia de cura pode causar fadiga como efeito colateral. Depois de sair furioso do quarto, o príncipe Ernest parou rigidamente no corredor, sua expressão uma máscara de fúria fria. Atrás dele, a criada que ele havia acusado injustamente curvou a cabeça, sua presença um lembrete silencioso de seu erro. Ele se virou para encarar Justan Vandier, exigindo saber suas intenções. O príncipe questionou por que Justan realizaria uma boa ação, insinuando que ele deveria ter algum motivo oculto. Justan encarou seu olhar com calma, afirmando que era natural que ele estivesse desconfiado, dado quanto de problemas ele havia causado a Charisse e a outros. Ele reconheceu que tinha muitos pontos sobre os quais precisava refletir e melhorar suas palavras. Sua expressão endureceu enquanto ele continuava, um sorriso afiado, quase predatório, se espalhando por seu rosto. Ele declarou que, por causa de suas falhas passadas, agora demonstraria suas intenções através de ações, não apenas palavras.
Era inútil, explicou ele, tentar persuadir alguém que já estava convencido de sua culpa. Ele reconheceu que ser suspeito era inevitável, mas isso não o preocupava. Ele simplesmente pediu que cuidassem de suas roupas molhadas. O príncipe, surpreso, avisou Justin para se abster de quaisquer ações que pudessem ser mal interpretadas no futuro. Com um ríspido e desdenhoso com licença, ele se virou e se afastou, deixando Justin com Tiaris e Orel. Enquanto ele se afastava, Orel comentou consigo mesmo que o comandante dos cavaleiros estava sendo teimoso demais. Ele então ponderou que talvez Justin tivesse sido um pouco infantil em sua resposta. Mais tarde, sentado sozinho, Justin refletiu sobre o encontro. Ele considerou que o príncipe herdeiro naturalmente o desprezava, e que lidar com as consequências das ações passadas de Justin seria bastante difícil para o príncipe. Um assistente entrou na sala, informando que era hora de se trocar para o banquete da noite. Dentro de um cômodo bem decorado, Justin Vandier senta-se em frente ao seu assessor, comentando que é um breve descanso. O assessor confirma, observando que ainda há tempo antes do banquete noturno. Para passar o tempo, o assessor sugere um passeio no pátio, pensando que poderia ser uma distração bem-vinda após o cansaço de uma longa expedição. Ele considera a sugestão, inicialmente hesitante em perambular pelos terrenos do Castelo Real desacompanhado. Seu assessor ressalta que ele nunca foi impedido antes ao entrar no castelo. Concordando, Justa aceita uma curta caminhada, reconhecendo que provavelmente estará sob alguma forma de observação. Ele caminha sozinho por uma grandiosa colunata em arco. Enquanto o sol se põe, ele observa que a capital, assim como o território de Taleira, está esfriando. O pensamento é interrompido por um espirro repentino. Ele para, perguntando-se quem mais poderia estar no frio. Seus olhos pousam em duas figuras à distância, e ele reconhece uma delas imediatamente. O foco muda para Tiaris de Taleira e sua criada. A criada expressa preocupação, sugerindo que Tiaris troque para um vestido mais quente. Corando, Tiaris recusa, insistindo que não pode, pois trocar de roupa agora atrasaria para seu encontro com a princesa. Nesse momento, um casaco de tom claro é rápida mas gentilmente colocado sobre seus ombros. Ela olha para cima, assustada, e encontra Justin Vandier parado atrás dela, com a mão pousada no casaco que ele acabou de colocar ao redor dela. Atrapalhada, Tiaris gagueja o nome dele. Justin calmamente diz a ela para não se preocupar, explicando que um dia ela será uma pessoa importante para a princesa e deve cuidar de sua saúde. Ele descarta o gesto como uma trivialidade, mas a expressão dela revela seu conflito interno. Para ela, isso é tudo, menos trivial. Ela tenta recusar, insistindo que espirrar constantemente no banquete seria falta de educação. Justin ignora a preocupação dela, dizendo para ela se apressar e se trocar, comentando que se atrasar só daria àquela princesa irritante um motivo para reclamar. Enquanto ela gagueja, uma criada chega para acompanhá-la de volta ao seu quarto. Tiaris concorda em silêncio, agarrando o casaco que Justin lhe deu. Ela se vira uma última vez, agradecendo por sua preocupação, mas insistindo que ele não deveria se incomodar com ela. Vendo-a partir, Justin simplesmente diz para ela aceitar o gesto. Agora sozinha, ela aperta o tecido, sua mente tomada pela desconfiança. Ela se pergunta se a gentileza dele não é apenas parte de um plano maior. Sua suspeita se aprofunda ao se lembrar do comportamento dele desde os tempos da academia. Ele havia sido implacavelmente direto com ela, mesmo sabendo que ela estava noiva do príncipe Ernest. Ela não consegue entender quais são suas verdadeiras intenções. Enquanto isso, Justin está sozinho no pátio. Ele reflete que, como a princesa provavelmente despreza Tiaris, ele também não consegue perdoá-la. Ele solta um espirro repentino, percebendo que provavelmente deveria ir se trocar antes que Orel perca a paciência. Ao se virar para sair, novos problemas já se formam no horizonte. Sob a luz da lua cheia, um grande e imponente edifício se ergue contra o céu noturno, com suas muitas janelas escuras. Lá dentro, Cassius caminha por um longo corredor com Orel e outro cavaleiro, reclamando que está faminto. Ele reflete sobre como um banquete no castelo deve ser bom, perguntando-se em voz alta se o comandante já voltou e especulando que ele deve ter comido bem. O alvo da conversa deles, Justin Vandier, estava naquele exato momento se jogando para trás em um sofá com um baque surdo, completamente sem energia. Seu assessor, vendo seu estado, pergunta se ele está cansado. Justin confirma que sim, explicando que o jantar com a família real foi tão tenso que ele não conseguiu sentir o gosto da comida. Para piorar, ele diz, ser interrogado pelo comandante o deixou ainda mais exausto. Sua mente volta para o jantar, onde uma nobre sussurrava atrás de seu leque sobre a suposta popularidade do comandante e como ele sorria para as crianças. Ela questionou se ele estava simplesmente fingindo falta de interesse em Tiaris. Após os sussurros da mulher, o próprio rei havia falado, seu olhar aguçado e desconfiado. Ele se perguntou abertamente se Vandier era realmente um homem simples ou algum tipo de impostor, comentando que parecia que outra pessoa havia assumido o controle de seu corpo. A atmosfera tensa era palpável, com o príncipe Ernest e Tiaris observando com expressões sérias e preocupadas. Voltando ao presente, Justin se senta um pouco e diz ao seu assessor que, apesar da aprovação, foi um momento significativo. O assessor concorda, observando que é um fato que a reputação do comandante aumentou. Enquanto isso, em outra sala, Cassius insiste que eles não podem simplesmente presumir que as coisas correram mal e pergunta se Justin trouxe alguma lembrancinha. Do sofá, Justin interrompe, dizendo que tem algo melhor do que uma lembrancinha. Ele se senta, com um sorriso confiante substituindo seu cansaço anterior, e anuncia que, devido ao trabalho árduo para deter a debandada de monstros, eles têm esta semana de folga. Além disso, ele revela que usou o dinheiro da recompensa para financiar uma grande reforma em seus alojamentos, incluindo a instalação de um novo chuveiro. Seus cavaleiros explodiram em comemoração.
Cassius celebrou o que eles conseguiram, enquanto Orel notou que, depois do treino, teriam que esperar sua vez para o banho. Outro cavaleiro comentou com nostalgia que as coisas seriam muito mais fáceis se pudessem usar magia de purificação como seu comandante. Ele então adicionou um último detalhe, cortando a empolgação deles. Com uma expressão séria, anunciou que também havia providenciado para que suas despesas com alimentação fossem permanentemente cobertas. A notícia deixou Orel e Cassius mudos, suas expressões alegres instantaneamente substituídas por um choque de olhos arregalados. O choque deles rapidamente se transformou em um rugido ensurdecedor de pura euforia. Enquanto seus homens comemoravam descontroladamente, Justin os observava, com um sorriso largo e quase sinistro se espalhando por seu rosto. Ele pensou consigo mesmo que agora eles poderiam comer aquela comida deliciosa sempre que quisessem. Ele riu, achando graça por eles estarem levando a notícia tão a sério. Enquanto seus cavaleiros gritavam que entendiam e prometiam segui-lo por toda a vida, ele deu uma última ordem, que mandassem os cozinheiros se prepararem para as férias que se aproximavam. Mais tarde, sozinho em seus aposentos particulares, Justa abriu uma garrafa de vinho. Ele refletiu que, embora a comida no jantar real tivesse sido requintada, as porções eram pequenas demais. Caminhando por seu quarto espaçoso, ele se lembrou de que ainda tinha parte de sua verba de expedição restante. Seu olhar pousou em um conjunto de portas às quais raramente prestava atenção. Era apenas um depósito, um espaço que ele nunca usava. Uma ideia travessa começou a se formar. Segurando sua taça de vinho, um sorriso astuto tocou seus lábios enquanto ele se perguntava em voz alta se deveria construir algo. A resposta veio a ele instantaneamente, seu sonho, uma mini cozinha, bem ali em seu próprio quarto. Do lado de fora de sua porta, Cassius e Orel vieram falar com ele. Cassius levantou a mão para bater, mas congelou quando um barulho alto e rítmico ecoou de dentro. Ele se perguntou se o comandante estava sentindo dor. Parecia que o caminho para educar seu líder sobre a conduta apropriada ainda era muito longo. Justin Vandier descreve seus planos para um grupo de artesãos, usando gestos para descrever as funções de uma fogueira e uma frigideira como inspiração para a nova cozinha. Enquanto os artesãos trabalham, construindo meticulosamente um forno de tijolos e outras instalações, um trio de jovens cavaleiros, Orel, Cassius e outro camarada, espia por uma porta, com a curiosidade aguçada. Após a conclusão do projeto, Justin inspeciona o resultado final. Um sorriso satisfeito surge em seus lábios enquanto ele pergunta, então, está pronto. Ele está na cozinha recém-acabada. Ela possui uma geladeira e um forno movidos por técnicas mágicas, mas sua função é quase idêntica aos aparelhos convenientes que ele conhecia em sua vida anterior. Com tudo no lugar, ele amarra seu longo cabelo para trás de forma decidida, sua expressão mudando para uma de foco intenso enquanto se prepara para começar. Agora vestido com um avental e uma bandana improvisada, ele empunha um rolo de massa, declarando sua intenção de testar o desempenho da nova cozinha. Enquanto isso, Orel, Cassius e seu companheiro cavaleiro estão caminhando ao ar livre. Orel menciona que, embora esteja feliz com a folga, talvez devessem ir à cidade. Cassius parece ponderar a sugestão. Ele para de repente, sentindo um aroma agradável no vento. Ele pergunta a Orel se também está sentindo, imaginando em voz alta se o comandante poderia estar cozinhando. Ele então identifica o aroma doce e aponta com uma súbita percepção, exclamando, é isso. Sem hesitar, ele e Orel correm em direção ao prédio. Cassius grita na frente, querendo saber que coisa deliciosa o comandante está fazendo que cheira tão bem de tão longe. Cassius arromba a porta, dando de cara com Justin irritado, que o repreende por não bater. Enquanto Orel espia por trás, Justin explica que estava apenas testando assar alguns doces. A revelação deixa Cassius atordoado, e ele imediatamente se curva em um pedido de desculpas atrapalhado e profuso. Ele pergunta ansiosamente se pode comer os doces recém-assados, explicando que estava prestes a começar a babar e não resistiu em se aproximar. Em resposta, Justin Vandier gesticula para a mesa onde os 3 cavaleiros estão agora sentados, dando-lhes permissão para comer. Ele esclarece, no entanto, que só fez o suficiente para um doce cada. Ao provarem os doces, suas expressões explodem em deleite. Cassius exclama como está delicioso, e Orel concorda que o faz desejar um chá. Justin prova calmamente, com um toque de satisfação no rosto. Ele ouve o elogio de Orel, mas sua própria avaliação é mais crítica. Ele conclui internamente que, embora seja um primeiro esforço decente, o resultado ainda está longe de ser perfeito. Ele então informa seus homens que a fornada foi apenas um teste para o novo equipamento e que não fará doces novamente por um tempo. Um sorriso astuto surge em seus lábios enquanto ele faz uma pausa, adicionando uma única palavra. Contudo, interpretando mal a implicação, Cassius declara com entusiasmo que entendeu. Ele argumenta que, se o comandante não vai fazê-los, então Justin deveria ensiná-lo a assar. O pedido pega Justin completamente de surpresa. Enquanto começa a misturar outra leva de ingredientes, Justin descarta a preocupação de Cassius sobre seu braço, explicando que é apenas dor muscular do trabalho incomum. Ele reflete que, se isso ajudar a mudar a reputação feroz da Terceira Ordem de Cavaleiros, ele não se importaria em ensiná-los. Com seu próprio repertório limitado, ele decide procurar um livro de receitas. Nos salões sagrados de uma grande biblioteca de vários andares, os visitantes moviam-se silenciosamente entre estantes imponentes carregadas de inúmeros volumes. O ar estava parado, preenchido apenas pelo farfalhar suave das páginas virando. Entre eles, uma jovem se esforçava na ponta dos pés, seus dedos mal tocando um livro em uma prateleira alta. Quando estava prestes a desistir, uma mão de luva preta passou por ela, pegando o tomo sem esforço.
Virando-se, ela viu o livro ser oferecido a ela e perguntou se ele o estava procurando, agradecendo-lhe educadamente. A mão pertencia a Justin Vandier, que olhou para a mulher disfarçada, sua expressão séria. Ele reconheceu a voz dela instantaneamente, perguntando se ela era Charisse e questionando por que estava incógnita. O reconhecimento repentino a deixou visivelmente assustada e confusa. Ele então explicou sua própria presença, afirmando que simplesmente decidiu ir à livraria para comprar um livro. Ele mostrou sua escolha, cujo título dizia claramente, para você, que está começando a fazer doces. Charisse ficou olhando, sua surpresa aumentando com a inesperada escolha de leitura dele. Percebendo a expressão dela, ele perguntou casualmente o que havia de errado e se ela tinha algum interesse nele. Charisse reagiu imediatamente, o rosto corando enquanto gaguejava uma negação veemente, insistindo que aquilo não era possível. Enquanto ela se recompunha, Justa mudou de assunto, perguntando por que ela não havia trazido seus assistentes. Charisse explicou que Annabella havia providenciado uma carruagem para esperá-la do lado de fora, um fato que pareceu satisfazê-lo. Sua expressão tornou-se mais séria quando ele ressaltou que, como noiva do príncipe, era perigoso para ela estar no distrito dos nobres sem uma escolta. Ele a aconselhou a ser extremamente cuidadosa. Ela aceitou seu conselho com gratidão formal, mas seus pensamentos internos pintavam um quadro diferente. Ao se virar, ela considerou que, embora ele pudesse estar certo sobre o distrito, ele próprio era muito mais perigoso. Ele, aparentemente satisfeito com a resposta dela, deu um leve sorriso de quem sabe das coisas. Muito bem, disse ele, anunciando que seguiria seu caminho. Com isso, ele se virou e se afastou por um longo corredor, já abrindo seu novo livro. De uma sacada acima, Charisse observou partir, sua expressão uma mistura de cautela e contemplação. Ele sai da livraria, pensando consigo mesmo que, pelo menos, o assunto foi resolvido sem se tornar problemático demais. Nesse exato momento, um grito agudo ecoa do alto. O som assusta os clientes que ainda estão dentro do prédio. Eles olham ao redor confusos, perguntando-se o que foi aquele barulho e rapidamente percebendo que veio de fora. A origem da comoção se torna terrivelmente clara quando Charisse de Taleira é arremessada de uma sacada alta, sua figura encapuzada caindo pelo ar. Ela cai com força na rua abaixo, onde um grupo de homens a cerca imediatamente. Um deles grita para ela ir com eles, enquanto o outro exige saber o que ela está fazendo com a senhora deles. Eles a acusam de ser um obstáculo e declaram a intenção de raptá-la. Da livraria próxima, Justin Vandier corre em direção à cena. Enquanto se aproximam, um homem com o rosto mascarado tenta agarrar Charisse. Um cúmplice mais velho, com o rosto tenso, o apressa para fugirem antes que os guardas possam ser chamados. Charisse grita enquanto luta contra seus captores. A tentativa deles é interrompida brutalmente. Charisse observa em silêncio atônito enquanto seus sequestradores em potencial são derrubados violentamente. Um homem grita de dor, enquanto outro é levantado do chão por um agressor invisível. Uma mão escura e com manopla aperta sua garganta, e um objeto estranho e afiado é visto perfurando a bota de outro. O momento do ataque, ela percebe, foi terrível para seus oponentes. A figura responsável se adianta. É Justin Vandier, seus olhos agora obscurecidos por uma máscara escura e justa. Ele estende uma mão enluvada em direção aos homens caídos, dizendo-lhes para se deixarem capturar como adultos. Ele os avisa que, se não o fizerem, não poderá garantir suas vidas, oferecendo-lhes o que ele chama de uma mão amiga muito necessária. Numa rua de paralelepípedos, Justin Vandier observa uma cena caótica do topo de uma grande escadaria. Charisse de Taleira está sendo contida à força por vários homens. Um de seus captores a adverte para ser dócil para sua própria segurança, enquanto o outro reclama que os guardas os estão tornando um alvo. Charisse se debate, exigindo ser libertada. De sua posição privilegiada, a voz de Justin corta o barulho, ordenando que parem e avisando que não pode garantir suas vidas se eles se recusarem. Em meio à confusão, um dos sequestradores, irritado com a interferência persistente de uma jovem criada, a golpeia violentamente no rosto. A garota, Annabella, grita enquanto o golpe a faz cambalear para trás. Antes que ela possa atingir os paralelepípedos duros, Justin se move num piscar de olhos, pegando a garota em queda e segurando-a em seus braços. Ele rapidamente pergunta se ela está bem. Com uma careta de dor pelo impacto, Annabella insiste que está bem, sua preocupação focada inteiramente em sua senhora, Charisse. Ao fundo, outro sequestrador silencia uma criada diferente que implorava para que parassem. Sua atenção voltando-se bruscamente para os agressores, ele avança, desferindo uma cotovelada poderosa no estômago de um captor mascarado. Em retaliação, outro sequestrador com o rosto enfaixado levanta uma pequena besta e dispara. Justin grita urgentemente um aviso para que os outros corram. O projétil assobia pelo ar. Annabella, agora ajoelhada no chão, se encolhe quando o virote da besta se crava na pedra bem ao seu lado. Mas Justin já está lá, com sua manopla de armadura erguida para interceptar o virote, desviando-o com um som metálico agudo. Aproveitando a distração, os sequestradores conseguem colocar Charisse em uma carroça que os aguardava. Um deles grita para seu cúmplice subir enquanto o veículo arranca, iniciando a fuga. Justin fica parado no meio da rua enquanto a carroça se afasta. Uma criada mais velha se ajoelha por perto, aliviada, enquanto Annabella olha para ele e agradece. Da carroça que parte, a voz de Charisse ecoa, pedindo desculpas pelo problema que causou. Sua falha em impedir o sequestro deixou consequências imediatas. Na rua, Charisse de Taleira gritava em desespero pelo nome de sua criada, Annabella, que jazia imóvel nas pedras do calçamento. Olhando para sua criada inconsciente, Charisse deduziu que ela provavelmente havia desmaiado de alívio.
Ela observou que a carruagem em que estavam era apenas uma isca e que indivíduos suspeitos estavam à espreita. Justin Vandier agiu rapidamente, erguendo a inconsciente Annabella em seus braços. Ele instruiu a criada mais velha que levaria a garota e que deveriam partir antes que uma multidão se formasse. Quando um espectador preocupado perguntou sobre o bem-estar delas, Justin garantiu que os agressores haviam sido controlados, pedindo ao homem para não fazer alarde. Ele ouviu enquanto Tiarice explicava que Annabella não era apenas uma criada, mas uma amiga querida de seus tempos na Academia Real. Enquanto ela falava, um lampejo de reconhecimento cruzou o rosto de Justin, ele se lembrou de tê-la visto antes. A jovem criada permaneceu inconsciente em seus braços, um hematoma visível em sua bochecha, um testemunho da violência recente. Ele então se virou para o cocheiro de uma carruagem próxima, emitindo ordens claras, dirigir até o Castelo Real e, ao chegar, informar ao guarda do portão que ele estava transportando uma pessoa ferida. O cocheiro prontamente concordou com a tarefa. Em segurança dentro da carruagem, Tiarice agradeceu-lhe formalmente por sua ajuda, expressando sua gratidão e imaginando em voz alta o que poderia ter acontecido se o comandante dos cavaleiros Vandier não estivesse presente. Ele dispensou os agradecimentos dela, afirmando que era apenas seu dever como cavaleiro. No entanto, ofereceu um conselho, um aviso nascido de sua própria natureza cautelosa. Ela deveria sempre confirmar a identidade daqueles com quem está. Ele admitiu que ele mesmo é sempre desconfiado. Seu estranho aviso a deixou perplexa, e ela perguntou o motivo. Ele explicou que, se a pessoa que ela deveria encontrar era uma isca, isso implicava que os sequestradores tinham um cúmplice. Ele então fez outro pedido, que ela mantivesse o envolvimento dele neste assunto em segredo. Ele elaborou com um sorriso irônico, afirmando que muitas pessoas estão sempre conspirando, e seria problemático se fosse revelado que ele agiu por conta própria, como se fosse uma performance para benefício próprio. Ele se virou para Tiarice, que esperava ansiosamente na porta da carruagem. Ele perguntou se ela tinha tido notícias de seu pai, explicando que os homens do Salão Divino tiveram problemas quando foram buscá-la. Com um tom severo, ele a aconselhou a evitar se envolver em tais assuntos e a se casar logo. Tiarice soltou um som de embaraço, surpresa com a franqueza dele. Antes que ela pudesse responder apropriadamente, uma voz cortou o ar, declarando que não era hora para a conversa e ordenando ao cocheiro que partisse imediatamente. Enquanto a carruagem se afastava, Tiarice olhava pela janela, perdida em pensamentos. Ela não conseguia compreender as ações de Vandier. O comportamento anterior dele agora parecia um engano, e ela se via incapaz de entender seus verdadeiros motivos. Ela se perguntava se o homem com quem acabará de falar era o verdadeiro Justin Vandier. Acomodado em uma poltrona em seu escritório, Justin Vandier exala exaustão. Ele não consegue acreditar que foi arrastado para um incidente de sequestro. Seu breve descanso é interrompido por uma batida na porta. Um assistente entra, anunciando com uma reverência que uma carta chegou da casa da família do comandante Cavaleiro Vandier. Justin, ainda sentado, vira-se e pergunta se é de sua família. Ele pega a carta, com uma expressão já cansada. Com uma coisa atrás da outra, ele só quer descansar. Ele se pergunta o que eles poderiam querer agora enquanto abre o selo. A mensagem dentro é brutalmente concisa, escrita em uma caligrafia elegante. Volte para casa uma vez. Sua testa se franze em descrença. Ele pensa consigo mesmo, é só isso. Ele se joga de volta no sofá, passando a mão pelo cabelo em frustração. Ele reclama internamente sobre a mensagem fria e impessoal, questionando se essa é a maneira de se enviar uma carta para o próprio filho. Ele joga a única folha de papel sobre a mesa. Embora saiba que sua família nem sempre é a mais calorosa, ele sente que incidentes como este se acumularam ao longo do tempo, contribuindo para seus sentimentos de alienação. Ainda assim, ele reflete, mesmo com o mesmo espaço, é melhor para ele, o terceiro filho, ser livre do que estar preso à casa como seu irmão mais velho. Seus pensamentos são interrompidos quando a porta se abre bruscamente. O mesmo assistente entra apressado, parecendo agitado, e pergunta se alguém no escritório está livre. Justin se levanta, exigindo saber o que aconteceu. Ele calmamente levanta a carta, com a decisão tomada. Ele instrui o assistente a enviar uma mensagem para a casa de sua família informando que fará uma visita, e a submeter um pedido ao Palácio Real para que suas férias sejam estendidas. Ele se prepara para sua partida, com uma expressão distante. Um assessor se aproxima, perguntando se há algum trabalho administrativo a ser concluído antes de ele sair e solicitando sua assinatura em uma pilha de documentos. Justin parece mal notar. Seu estado de preocupação chama a atenção de uma colega, que nota que ele parece pálido e cansado. Ela o aconselha a não exagerar e a descansar se não se sentir bem. Ele descarta a preocupação dela, afirmando que não há problema, mas seus pensamentos divagam enquanto ele acrescenta que, se alguém estiver em apuros, todos devem cooperar para ajudar. Apoiado em uma porta próxima, um sorriso de canto cruza seu rosto ao ouvir uma conversa sussurrada sobre si mesmo. Os interlocutores comentam sobre as palavras duras do comandante, comparando o tratamento que ele lhes dá ao de uma mera caneta. Eles se lembram de sua promessa passada de trabalhar até desmaiar, atribuindo-a ironicamente a um desastre natural. Em outro lugar, outros cavaleiros também discutem a licença do comandante. Um comenta que é bom ele finalmente tirar uma folga. Outro especula que uma convocação de seu pai provavelmente não será uma ocasião agradável, observando que o próprio comandante não parecia satisfeito com isso. Ele finalmente sai para um pátio de paralelepípedos. A mesma mulher que havia demonstrado preocupação por ele espera ali, segurando as rédeas de um corcel branco. Enquanto ele se aproxima, ela pergunta o que há de errado, mas ele simplesmente comenta que ela finalmente apareceu. No momento em que se prepara para partir, seu caminho é bloqueado.
Um contingente de cavaleiros está posicionado contra ele, liderado por um homem de cabelo claro penteado para trás que se posta desafiadoramente no centro do caminho. O homem à frente deles grita sua identidade para todos ouvirem, anunciando-se como Constantin de Loge, vice-comandante da Segunda Ordem de Cavaleiros. Ele então aponta diretamente para Justin, identificando-o como o terceiro comandante de cavaleiros, Justin de Vandier. Seu rosto se contorce de agitação enquanto ele declara que não há necessidade de tal confirmação, pois foram colegas na Academia Real. Tossindo na mão, ele insiste que, em tais assuntos, as coisas devem ser feitas conforme as regras e que ele fará seu pedido novamente. Antes que a situação possa se agravar, outra figura, um oficial em armadura ornamentada montado em um cavalo branco, faz uma proclamação chocante. Ele declara que Justin de Vandier, terceiro comandante de cavaleiros, deve ser detido sob suspeita de sequestrar a Marquesa de Taleira. O rosto de Justin registra puro choque. Cercado e sem saída, ele só consegue emitir um único som de questionamento enquanto é levado pelas ruas da cidade, agora um prisioneiro. Em um corredor de paredes de pedra da prisão do Palácio Real, Justin Vandier está de pé com as mãos atadas. Ao seu lado, o vice-comandante Constantin de Loge da Segunda Ordem de Cavaleiros observa com uma expressão severa, o som de sua presença ecoando no silêncio. Constantin quebra o silêncio, seu tom acusatório. Ele chama Justin de insolente, lembrando de que o havia avisado para se afastar de uma certa mulher desde os tempos da academia. Justin suspira, descartando o assunto como uma tolice da juventude e pergunta calmamente que prova Constantin tem de seu suposto crime. Em resposta, Constantin exibe uma pequena e familiar adaga. Os olhos de Justin se estreitam ao reconhecê-la, questionando por que o vice-comandante está em posse de sua lâmina cerimonial pessoal. Ele brande a adaga, declarando ser um testemunho crucial obtido pela investigação da Segunda Ordem de Cavaleiros sobre o sequestro de Tiaris. Ele alega que esta mesma adaga foi usada para esfaquear a pessoa que tentou impedir o rapto. O olhar de Justin se desvia para baixo. Ele zomba internamente da fabricação desajeitada, reconhecendo-a como uma armação mal construída. Sua memória dos eventos é totalmente diferente, e ele se pergunta sobre o verdadeiro motivo de Constantin. Ele ergue o olhar com um sorriso leve e desdenhoso, afirmando que a investigação é insuficiente e que é absurdo condená-lo com base nisso. Enfurecido pela falta de respeito percebida, Constantin grita que ele está sendo insolente. A atenção de Justin se volta para o portão gradeado de sua cela. Ele considera os fatos com calma. Constantin não deveria ter encontrado a adaga. Alguém deve tê-la pego dele e a trazido para o Palácio Real. Mas quem? Ele se vira de volta para seu acusador, afirmando que não consegue entender o que Constantin está dizendo, e ressalta que ele nem sequer falou diretamente com Tiaris. Atrapalhado, Constantin gagueja sobre o sacerdote que foi tratado ou perpetrador, incapaz de formar uma resposta coerente à pergunta direta de Justin. Recuperando a compostura, Constantin declara que o próprio príncipe herdeiro conduzirá um interrogatório apropriado. Com as provas supostamente suficientes, um julgamento será realizado no dia seguinte. Ele acrescenta que, se necessário, a própria Tiaris será obrigada a testemunhar. Justin fecha os olhos, encerrando a discussão inútil. Ele concorda, afirmando que entendeu. Ele provará sua inocência em um fórum público. Ele é levado a uma cela imunda, com a porta de ferro se abrindo com um rangido. Ele questiona por que deve ser colocado em um lugar tão sujo. O carcereiro, com um gesto desdenhoso, explica que, como ele ainda não foi confirmado como criminoso, não podem tratá-lo como um réu condenado. Um quarto de hóspedes vazio, comenta ele, terá que ser o suficiente. Seus olhos se estreitam, um sorriso perigoso se espalhando por seu rosto enquanto ele se pergunta em voz alta se ainda pode usar magia de dentro da cela. O carcereiro recua aterrorizado, temendo instantaneamente uma fuga mágica. Mas, em vez de violência, uma luz brilhante preenche a cela. Com uma única palavra, limpar, ele purga a sujeira, deixando o chão de pedra e o catre brilhando. Os dois guardas observam, atonitos em silêncio. O carcereiro, desconcertado, mas aliviado, admite que Justin é realmente único. Ele o adverte para não ter ideias sobre usar magia de ataque para escapar, ressaltando que tal ato só pioraria sua situação. Agora sentado calmamente no catre impecável, ele pergunta sobre o bem-estar de sua égua, Eleia. O carcereiro, parando na porta, informa que Alman já levou o animal para a terceira ordem de cavaleiros para ser cuidada. Ele fecha os olhos, aliviado, certo de que sua égua, sendo inocente, está sendo bem tratada. Ele agradece, o que leva o carcereiro a perguntar sobre as refeições e quão complacente ele deveria ser. O carcereiro deixa uma refeição simples de carne seca e água, admitindo que não tem gosto. Ele também colocou a arma mágica e as rações pessoais de Justin em um banco do lado de fora da cela, acrescentando que, quando chegar a hora, ele e os outros guardas estarão ao seu lado. Com o som pesado da porta da cela se fechando, ele fica sozinho. Ele se deita no catre, com as mãos entrelaçadas atrás da cabeça. Ele sabe que deve simplesmente se preparar para o que está por vir, mas um profundo desconforto o impede de relaxar. Seus pensamentos se voltam para o príncipe Ernest Tiaris. Ele considera a afirmação do príncipe de que ele é um homem superficial, facilmente influenciado pela descoberta de um único punhal. Mas ele percebe que uma evidência tão frágil não tem valor sem o testemunho da própria Tiaris. A sombra de uma conspiração paira por trás de todo o incidente. Ele jaz na penumbra, uma possibilidade perturbadora criando raízes em sua mente. E se ela não pudesse dar seu testemunho? Se for esse o caso, ele percebe, o julgamento de amanhã será uma batalha difícil.